Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 181. Jin olhou para a celebração do povo. Ao contrário do que seu capitão suspeitava, a execução ocorreu sem problemas. Muito suavemente, na verdade, era um pouco chato para ele. Mas novamente nem todas as ilhas tinham gigantes. De qualquer forma, quase todas as pessoas que viviam na pequena ilha, de diferentes cidades, se reuniram para ver a morte de Vapol. As pessoas poderiam finalmente romper com o governo do tirano. Mesmo antes de Vapol ser capturado, as pessoas decidiram que Dalton seria aquele que levaria seu reino a um futuro melhor. E assim, ao contrário do que Dalton esperava antes da execução do rei anterior, ele foi coroado o novo rei, mesmo que protestasse bastante. Houve aplausos, houve felicidade e, claro, houve esperança. Seu novo herói não era outro senão o Chapéu de Palha Luffy, que havia acabado com o governo do tirano. Algumas pessoas também hastearam a bandeira dos piratas do Chapéu de Palha junto com a nova bandeira do reino. Jin não pôde deixar de ficar orgulhoso de ser um dos membros da tripulação. A terceira ilha da Grand Line já era deles. Isso apenas mostra que Luffy não era um pirata comum. Claro que ele sabia, pela falta de soldados que esta ilha tinha, que qualquer tripulação de tamanho médio poderia dominá-la. Mas Luffy fez isso sem nenhum conflito. Isso falou muito sobre o carisma e brilho de Luffy. Depois que isso acabou, as pessoas prepararam a guilhotina para a execução. Honestamente, Jin não gostou da morte misericordiosa. Com todas as coisas que Vapol fez, algumas delas até piratas desaprovariam. Jin estava esperando alguma grande tortura que lentamente acabaria com o bastardo gordo pelo que ele fez ao seu povo. Mas novamente, ele sabia que Kobe ou Usopp não seriam capazes de aguentar isso. Alguns de seus companheiros de tripulação ainda estavam do lado mais brando das coisas. Todos os habitantes da cidade estavam gostando da aparente execução. Alguns deles discutiram sobre a tortura, mas Dalton os lembrou que, embora Vapol fosse um tirano, ele era filho do rei anterior, que era realmente decente antes de Vapol assumir. Então, para sua honra, Vapol teve uma saída rápida. Claro, o bastardo gritou, ameaçou e finalmente implorou por sua vida. Mas isso não importava. As pessoas estavam muito ansiosas para fechar os olhos, como ele tinha feito com seus próprios cidadãos. A lâmina caiu, a cabeça rolou. O corpo já havia sido levado, então o único sinal de que se tratava de uma execução era a guilhotina que estava no palco e marcas de sangue fresco congelado na lâmina. Depois que acabou, todas as pessoas comemoraram com uma pequena festa. As pessoas também gostaram das comidas gratuitas e outros itens que Sanji e Hachan estavam preparando. Luffy previu que algo assim poderia acontecer, então ele encarregou Sanji de caçar animais na floresta próxima e cozinhá-los para as pessoas desfrutarem. Também era um pouco estranho, mas não indesejável, que o povo da ilha não estivesse assustado ou julgasse a aparência de Hachan. É quase como se eles estivessem acostumados com personagens de aparência estranha. Mas também pode ser porque as pessoas pensam que Ati era um dos membros da tripulação. O que não estava completamente errado, de certa forma. O capitão Luffy foi inflexível sobre Hachan se juntar à tripulação. Então era hora de Ati aceitar seu papel. Enquanto algumas pessoas gostavam de comida, outros ficaram ainda mais interessados nas histórias que Usopp estava espalhando sobre os piratas do Chapéu de Palha. A maior parte não era mentira, o que foi bastante apreciado por Jin. Para Jin, as histórias de sua jornada e aventura poderiam ser independentes, não precisavam de mentiras. E as pessoas realmente apreciaram a história honesta. Terminada a execução, eles também recuperaram a fruta do homem. A fruta Mushi Mushi estava agora segura nas mãos de Sanji. O chefe acidentalmente encontrou a fruta quando distribuía a comida para as pessoas. Pelo que Luffy contou, era uma fruta bastante poderosa se usada por um grande usuário. Como poderia facilmente unir dois metais diferentes para criar um mais forte. Fruta muito útil se usada por um usuário adequado, ao contrário do Vapol. Resumindo, uma nova ilha foi descoberta, um tirano morto e uma fruta do diabo recuperada. Foi um dia bastante produtivo. Agora que as coisas estavam se acalmando um pouco, as pessoas estavam saindo para suas casas. O sol estava se pondo, mas também vieram problemas. Podemos ter um problema, Jin. Usopp disse. Jin olhou para o atirador nervoso. Finalmente. Isso estava ficando um pouco chato, de qualquer maneira. Ele disse, pegando suas tonfas e quebrando o pescoço. Quem é o crânio que eu preciso estourar? Kobe, que estava andando perto deles com uma tigela grande de frango frito, também parou. Espere, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, tirando uma coxinha da tigela e comendo. Osso e tudo. Usopp assentiu. Tenho mais e piores notícias, respondeu o atirador. Então, eu estava apenas mostrando ao pessoal da cidade minhas excelentes habilidades de atirador, dando-lhes uma demonstração. E a má notícia é que tenho quase certeza o exército do cara Vapol está de volta. Ele engoliu em seco, tremendo um pouco. E havia muitos deles. Jin realmente queria revirar os olhos ao ver seu amigo se encolher assim. Mas ele não disse nada porque quando a situação chegou, ele sabia que Usopp era mais do que capaz de cuidar de sua retaguarda. Kobe estava com os olhos arregalados enquanto pegava outra coxinha, comendo-a inteira. Isso é ruim. Mas como você consegue ver tão longe? Você só estava usando seu estilingue para se exibir. Eu tenho boa visão? Usopp encolheu os ombros. Kobe teria duvidado de qualquer outra pessoa, mas com as habilidades do Usopp isso seria possível. Então, qual é a pior notícia? Bem, tenho quase certeza de que eles também têm vários agentes da Baroque Works com eles. Usopp disse. Jin pescou. Tem certeza, Usopp? Você não os confundiu com mais ninguém, não é? Usopp balançou a cabeça. Luffy foi bastante descritivo do outro agente. Eu só vi o Sr. 3.
Esse tipo de cabelo estranho pode ser reconhecido em qualquer lugar. Ele literalmente tem um 3 como corte de cabelo com chamas de velas. Além disso, eu vi sua parceira, a garotinha com equipamento de pintura. Depois tinha também o outro agente que tinha um 6 pintado no lado direito do rosto e uma mulher muito alta. Jin assentiu. Então, senhor 3 pares e senhor 6 pares. Também o exército de Vapol. Por que diabos eles estão trabalhando um com o outro? Isso não é importante, disse Cobb, finalmente terminando seu balde de frango frito. Temos que detê-los antes que cheguem à cidade. A que distância eles estão? Bem, se nos mudarmos agora, podemos alcançá-los a 1 quilômetro de distância da cidade. Usopp disse, deixando Cobb um pouco surpreso, até onde o atirador poderia ver. Mas de qualquer forma, eles precisavam se mover agora, ou então a próxima batalha prejudicaria o povo da ilha. Jin sorriu. Sabe, estou pronto para um treino depois da refeição. Ele sorriu selvagemente. Vamos detê-los. Usopp piscou antes de suspirar. Ele olhou em volta e viu que todas as pessoas da cidade estavam alegres, todas pareciam em paz. Ele não queria estragar o momento. Só um segundo. Vou informar Sanji e os outros. Vocês vão em frente. Caso algum deles consiga passar por nós. Jin e Cobb assentiram. E comecei a caminhar em direção à estrada onde estariam os inimigos. Eles eram fortes, com todo o treinamento que fizeram. Eles queriam usá-lo em um teste prático em batalha. Jin porque ele era um pirata selvagem, muito antes de se juntar aos chapéus de palha. E Cobb em parte porque tem desejo de batalha e em parte por causa de seu complexo de herói. Para Usopp, era uma prova de que estava a caminho de se tornar o mais valente guerreiro do mar. Capítulo 182 Doutora Coreha estreitou os olhos. Então vocês são piratas? Luffy assentiu. Sim, não qualquer pirata. Os piratas do chapéu de palha. A tripulação pirata que navegará para todas as ilhas do mundo. Uma tripulação que será temida e respeitada em todo o mar. E o capitão que será o rei dos piratas, e se tornará o homem mais forte. Monk D. Luffy, esse é o meu nome. Eu não me importo. Por que você está aqui? Ela perguntou, já sentindo dor de cabeça. Para um check-up regular, é claro, disse Luffy como se fosse óbvio. Ela estreitou os olhos e estava prestes a dizer algo quando Chopper falou. Espere, vocês são os piratas do chapéu de palha. Como os piratas heróis? Chopper perguntou com estrelas nos olhos. Sim, um único. Luffy sorriu. Parece que você é um fã, homenzinho. Quer se juntar à tripulação agora? Antes que Chopper pudesse responder, Dr. Coreha falou. Chopper, vai e traga as coisas do meu carrinho. Eu tive que correr aqui por causa da comoção. E deixei na neve. Sim, senhora. Com isso, o Vison Rena desapareceu. Então, você realmente quer que Chopper esteja na sua equipe? Ela perguntou com os olhos estreitados. Luffy se endireitou e assentiu sério, olhando diretamente nos olhos dela. Sim. Por um tempo, o velho médico não disse nada, apenas fixou-se em seu olhar, antes de tomar um gole de sua garrafa e jogá-la para o lado, quebrando-a em pedaços. Então, como sua tripulação se sente em relação aos monstros? Direto ao ponto. Já temos nosso quinhão de monstros em nossa tripulação. Mas, de onde vem isso? Luffy perguntou. Mesmo sabendo metade da resposta, algumas coisas como um Vison ou uma rena normal não mudam. Veja, Chopper aqui não é uma rena comum. Ele é um Vison. Ela disse, e quando Mins olha para a lua, você quer dizer a transformação Sulon deles, disse Luffy, um pouco surpreso. Dr. Coreha não gostou de ser interrompido no meio da frase, mas assentiu. Pelo menos o menino estava ciente do fato. É por isso que você não pode levá-lo. Chopper é uma alma gentil. E tem coração de médico, ele não gosta de machucar as pessoas. Ele raramente sai à noite, nunca podendo ver a lua, ou ele pode acidentalmente se transformar em suas outras formas. Não que eu saiba muito sobre Mins. Mas doutor, isso é normal para todos os Visons, certo? Luffy perguntou. Coreha balançou a cabeça. Chopper não é um Vison normal. Ela suspirou. Não sei por que estou compartilhando o passado de Chopper com você. Mas por alguma razão quero confiar em você. E posso estar envelhecendo. Ela riu para si mesma, lamentando não haver bebida alcoólica para esta conversa. Mas você está realmente disposto a fazer de Chopper seu companheiro de tripulação? Claro, ele é o único médico que vou recrutar nesta ilha, disse Luffy como se fosse definitivo. Porque isso foi. Nada o impedirá de incluir o Vison Rena em sua tripulação. Coreha acenou com a cabeça quando Chopper era jovem. Ele se separou de seus pais, coisas aconteceram, e ele foi capturado por fuzileiros navais e entregue a um cientista maluco. Não vou falar muito, você pode adivinhar o que aconteceu. O punho de Luffy se apertou, enquanto seus companheiros pareciam um pouco pálidos. Alguns pareciam horrorizados, enquanto outros estavam um pouco irritados. Coreha notou isso, mas agiu como se não tivesse percebido. A razão pela qual Chopper não é capaz de controlar seu Sulonfron é por causa disso. Sua forma também é muito poderosa desde tão jovem, e ao contrário de outros Mins, ele não precisa ver a lua cheia. A lua cheia ajuda, pois se transformar dessa forma torna sua transformação muito mais estável. Mas apenas ver a lua é o suficiente para fazê-lo se transformar. Isso foi surpreendente. Caramba, às vezes ele nem precisa ver a lua. Apenas seu corpo recebendo a luz da lua é o suficiente para fazê-lo se transformar. Dr. Coreha disse. É por isso que acho que é impossível, mesmo que Chopper. Um segundo, por favor. Luffy estendeu um dedo e espalhou sua observação aqui. Diga, está ficando muito tarde, e tenho certeza que a lua apareceu. E você acabou de mandar Chopper para fora. Dr. Coreha empalideceu e rapidamente saiu correndo pela porta antes de pular do terceiro andar para o primeiro e chutar o portão do castelo. Chopper. E aí ela viu. Com mais de 25 pés de altura, cerca de 8 metros, havia uma fera gigante, com chifres semelhantes a árvores, pelo branco e faíscas de eletricidade circulando ao seu redor. E o monstro colocou os olhos nela e pulou.
Ela se preparou cruzando os braços, mas o ataque nunca aconteceu. Ela olhou para Chopper, que estava um tanto congelado no ar. Não, parecia que seus movimentos estavam mais lentos. O que? Oh, é Spark e White Fury. Luffy disse, assustando o velho médico de lado. Como o pirralho apareceu de repente ao seu lado? Por que vocês estão aqui? Dr. Kureha então olhou para as outras duas entidades estranhas que apareceram. Era um macaco de 6 braços e uma cobra alada. O menino não estava brincando quando disse que sua tripulação tinha alguns estranhos. Como se ignorasse a enorme fera de pelo branco, o macaco de 6 braços pulou da cobra branca e foi até o ombro de Luffy. Cipro Paulagin que atacou o navio. Eu e Quina o atacamos. Agora ele está amarrado. O macaco disse com uma voz tensa. Possível desenvolvimento de cordas vocais, mas no macaco. E ela já tinha visto algumas coisas estranhas. Uau, você realmente falou tudo isso. Cara, você vai falar em pouco tempo sobre o quão bom você é agora. Luffy disse, sorrindo. Espere, aquele macaco falou? Dr. Kureha perguntou. Ele também é um Vison? O que é um microfone? O macaco de 6 braços inclinou a cabeça. Eu, Spark. Não sei o que sou. Spark quase parecia deprimido, mas Luffy deu um tapinha nele. Não se preocupe, amigo, você é o incrível macaco de 6 braços dos piratas do chapéu de palha. Foi ele quem desacelerou Chopper, sua habilidade de fruta do diabo. E ele também é meu primeiro imediato. Xixixi. E isso pareceu animar o estranho macaco. Kureha piscou. Como macaco fruta do diabo. Um macaco de aparência estranha com uma habilidade de fruta do diabo, que também parece ser o primeiro imediato dos piratas do chapéu de palha. Então ela olhou para a cobra alada. A cobra também tem uma fruta do diabo? Sim, Luffy disse, dando tapinhas na cobra. Ela é nosso mais novo membro do Little Garden. Diga, você pode ver como ela está. Ela morou na ilha quase toda a sua vida. Só quero ter certeza de que ela não tem nenhuma doença que possa se espalhar no navio. Ele sussurrou a última parte perto dela. Kureha bufou. Eu vou ver o que eu posso fazer. Talvez Chopper consiga encontrar seu lugar lá. Oh, Dr. Kureha, como vamos lidar com Chopper agora que ele é todo grande e durão? Luffy perguntou com um sorriso. Um sorriso que se sobrepôs ao de outra pessoa. Kureha balançou a cabeça. O garoto poderia ser um D, mas ele não era nada parecido com aquele homem. Cara, se fosse em qualquer outro momento, eu adoraria me soltar e fazer sparring com você, grandalhão. A única maneira que conheço é nocauteá-lo. Ela disse, suspirando. Vou pegar o tranquilizante. Ele odeia os efeitos colaterais, e não precisa, disse Luffy, antes que seus olhos brilhassem e uma aura assustadora explodisse de sua figura. Mas diferentemente do que ele esperava, Chopper não foi nocauteado. Não, a forma bestial gigante de Chopper estava resistindo ao seu Haki, mas ele estava lutando. Luffy teve que levantar uma sobrancelha, Chopper era forte, ou pelo menos nesta forma ele era. Então Luffy comandou, dormir, e com isso Chopper saiu com espuma na boca. Mesmo que a doutora Kureha não fosse o alvo, ela sentiu isso. Esse foi sem dúvida o Haki do Conquistador, e Haki tão selvagem, tão livre, como se desafiasse o mundo a trazê-lo. Esse sentimento era típico dele. Seu ex-capitão. Dr. Kureha começou a rir, um pirralho novo na Grand Line com tanto controle sobre Haki. Ou você morrerá de uma forma tola como ele, ou conquistará o mar e o tornará seu. Obrigado por tirar o pirralho por o caminho. Com isso, ela agarrou a rena gigante pelo chifre. Mesmo que um pouco da eletricidade a tocasse, não era algo que pudesse nocautear alguém como ela. Com isso, ela arrastou o Vison para dentro. Capítulo 183. Logo após Chopper ser arrastado para dentro, longe do luar, seu tamanho adicionado foi reduzido ao estado anterior junto com seu peso, o que foi bastante confuso, a massa diminuindo de repente com o tamanho. Mas novamente este era o mundo de One Piece, então como seu próprio fruto, Luffy o aceitou como uma massa sobrenatural que pode mudar de peso e tamanho. Dr. Kureha então explicou o resto da história de Chopper, como ele fugiu do cientista quando levou em sua nave para um de seus projetos favoritos, como ele se perdeu no mar e como conseguiu pegar carona de um navio para outro antes de tropeçar nesta ilha. Depois disso sobre como um velho charlatão encontrou Chopper e o criou como seu próprio filho, mas mesmo isso durou pouco. Resumindo, a história de Chopper foi verdadeiramente trágica. Chopper não quer voltar para seu povo? Onde estão os outros Visons? Nami questionou. Sim, ouvi dizer que os Visons são muito raros, mas eles deveriam ter uma colônia em algum lugar, disse Vivi, também sentindo pena do Vison Rena. Quase todos os dias. Embora ele me veja como sua figura materna e o falecido charlatão como sua figura paterna. A verdade é que em algum lugar seus verdadeiros pais ainda podem estar vivos. Dr. Kureha disse. Sabe, quando ele veio para a ilha pela primeira vez, ele se considerava uma rena normal, e quando não o aceitaram, ele pensou que era por causa de seu nariz azul. Aparentemente, ele não sabia a diferença entre visons e animais normais. Então, sim, ele quer voltar para casa. Xixixi, se for esse o caso, então Chopper terá que estar pronto para muitas escaladas, disse Luffy, apontando o dedo para cima. Então, você também sabe disso. Dr. Kureha disse rindo. Para um pirralho ranhoso saber onde fica o lar secreto dos Visons, você realmente é cheio de mistério, não é? Ela então olhou para Spark e White Fury. White Fury estava tentando se aconchegar perto de Zoro, enquanto ele estava com sua espada em punho, e ela estava em chamas. A cobra realmente não gostava de frio, mas pelo menos com Zoro ela poderia ter um pouco de fogo para aquecer seu corpo. Você não estava brincando quando disse que tinha monstros em sua tripulação, Kureha murmurou principalmente para si mesma. Mas novamente você não é tão diferente de um monstro. Luffy não disse nada, apenas sorriu, interpretando isso como um elogio. Porque isso foi.
Falando em monstros, Luffy olhou para Spark. Ei, você não estava dizendo algo sobre pegar um agente da Ciferpol? Ele danificou o Going Merry? Spark balançou a cabeça. Não, ele disse. Aliás, ele tinha uma dinastia. A sobrancelha de Luffy subiu quase até o topo da cabeça. Uma pedra de dinastia. Por que diabos eles estavam tentando nos destruir? Uma pedra da dinastia? Coreha perguntou. Agentes da Ciferpol planejando pedra dinâmica em seu barco. Quer saber? Para a própria segurança de Chopper, não vou deixá-lo ir com vocês. Ah, vamos lá. Pegamos o rato, não foi? Luffy perguntou enquanto Spark assentiu. Então, nada foi ferido, bem, exceto o agente. Ele estará em um mundo de dor, depois que eu terminar com ele. Ele disse, essas palavras estalando docemente os nós dos dedos. E foi nessa hora que Chopper acordou. As memórias de Chopper eram nebulosas. Dr. Kureha disse a ela para trazer algumas coisas da carroça, então ele saiu do castelo. Mas ele esqueceu que já era tarde e a lua estava aparecendo. Ele só podia se culpar ao se ver transformado naquele monstro. Mas ele não queria se transformar hoje? Algo sobre o exército de Vapol. Ele não conseguia se lembrar. Sua memória estava nebulosa. Ele viu como sua forma mudou conforme ele crescia em tamanho, seu pelo assumindo uma cor branca como a neve enquanto sua visão sangrava em vermelho. E agora ele não conseguia controlar seu corpo. Bem naquele momento, o Dr. Kureha saiu do castelo. Chopper. Internamente Chopper ficou horrorizado enquanto seu corpo se movia sozinho, tentando atacar o velho médico. Ele sabia que ela era forte o suficiente para aguentar seus golpes, mas ainda assim ela odiava machucar as pessoas. Pessoas boas. O que aconteceu a seguir o chocou. De alguma forma seu corpo foi desacelerado. E, espere, quando o menino do chapéu de palha chegou aqui. Então ele notou um macaco de 6 braços montado em uma grande cobra de asas brancas. Ele estava vendo coisas? Então o macaco de 6 braços pulou em Luffy, que disse ao Dr. Kureha que era seu primeiro imediato. Seu nome era Spark, um macaco de 6 braços com uma fruta do diabo. Internamente Chopper ficou chocado. Spark era apenas um monstro como ele. Mesmo sendo pequeno, os instintos de luta de Chopper poderiam dizer que Spark era perigoso. Os Visons podiam ser lutadores natos, mas ele sabia que Spark não era um Vison. Caramba, o que ele era? Então Luffy também disse que a grande cobra também fazia parte de sua tripulação. Luffy, ele não estava mentindo quando disse que já tinha monstros em sua tripulação. Caramba, ele até se autodenominava um monstro. O que houve com isso? Luffy parecia um humano normal para ele. Mas então, Luffy parecia estar dizendo algo sobre como fazê-lo retornar à sua forma normal. Chopper ficou triste por precisar ser tranquilizado. Ele odiava a sensação de ser atingido. Principalmente porque aquele homem horrível fazia o mesmo. Mas ficou surpreso quando Luffy parou o médico e fez alguma coisa. Foi repentino, mas Chopper finalmente entendeu por que Luffy se autodenominava um monstro. Por um tempo sua forma transformada reagiu. Mas foi inútil. Foi então que o mundo ficou escuro para ele. Quando acordou, sentiu-se um pouco tonto, mas fora isso se sentia bem. Chopper olhou em volta com os olhos embaçados, seus olhos postos em Luffy, que estava dando um sorriso de orelha a orelha. Foi então que ele se lembrou do que aconteceu. Espere, como? Ele perguntou, agarrando sua cabeça. Não latejava como o efeito de uma forte dose de sedativo. Como que? Luffy perguntou, um pouco divertido. Como você me fez dormir sem? Oh, isso. Luffy então se inclinou. Você tem que se juntar à minha equipe para descobrir. Senhor monstro fofo de nariz azul. Calha a boca. Eu não quero seus elogios. Chopper dançou, suas palavras e ações não combinavam. Mas foi naquele exato momento que o nariz de Chopper fez cócegas novamente e ele se lembrou. Dr. Kureha. Vapol está de volta à cidade. Posso sentir o cheiro dele daqui. O Vison Rena entrou em pânico. Agora que me transformei uma vez, não posso mais me transformar por 24 horas. Como vou impedi-lo de assumir o controle do castelo? Não quero estourar sua bolha de pânico, Min-san, mas acho que Vapol tem outras coisas com que se preocupar além de recuperar seu castelo, disse Vivi, antes que seu rosto ficasse com um leve tom de severidade e raiva. Como sua execução inevitável por seu próprio povo. Chopper piscou antes de se sentar. Como? Bem, o idiota. Linguagem. Dr. Kureha disse, interrompendo. Ah, vamos lá. Somos piratas. Mas seu olhar não deixou espaço para qualquer discussão. Tudo bem. Luffy fez beicinho, mas continuou com sua história. Pegamos o Boca Suja, quando ele tentou comer nosso navio e o entregamos a um cara chamado Dalton quando chegamos à ilha. Tenho quase certeza de que ele já está a 2 metros de profundidade. Os habitantes da cidade estavam ansiosos para livrar-se dele. Chopper piscou, ele não sabia o que dizer. Ele estava feliz porque o tirano estava morto, mas ao mesmo tempo um pouco irritado por não poder acabar com ele por ter feito o que fez com o Dr. Iriluk. Ainda assim era muita coisa para absorver. Luffy então agarrou Chopper pelo braço, pegando a rena no ombro e surpreendendo. Ele então olhou de volta para seus companheiros de tripulação. Ei pessoal, sejam examinados pelo velho médico, enquanto eu apresento Chopper ao resto da equipe. Adeus. Espere, Kureha disse, mas já era tarde demais. Luffy se foi como se nunca tivesse estado lá. Ela então olhou para os outros presentes no castelo. Se alguma coisa acontecer com Chopper, ela rosnou enquanto o resto deles engoliu em seco e amaldiçoou interiormente Luffy por deixá-los para trás na cova da bruxa. Bem, quase todo mundo. Hehehe. Meu irmão pode se perder, então tome cuidado, tchau. Com isso Sabó também se foi. O resto deles não sabia mais o que dizer. Ambos eram irmãos de fato.
Capítulo 184. Temos que nos apressar, o rei pode estar em perigo por causa daquele pirata malvado, disse Chess, o palhaço do exército de Vapol. Ele foi um dos dois que foi verdadeiramente leal a ele. Temos que nos apressar. Kuromarimo, o guarda-afro de Vapol, assentiu, mas ao contrário de Chess, ele estava um pouco preocupado. Demoraram muito para encontrar a ilha, sabe-se lá o que pode ter acontecido. Ainda assim, foi bom que no caminho eles encontrassem 4 agentes da Baroque Works que estavam atrás dos piratas do Chapéu de Palha. Os mesmos piratas que sequestraram seu rei. Baroque Works era um famoso grupo de caça-recompensas. Eles tiveram muito mérito em capturar piratas turbulentos que entraram na primeira metade da Grand Line. Na verdade, o rei Vapol os contatou quando Barba Negra atacou. Infelizmente a ajuda não estava por perto no momento. Mas agora eles estavam aqui para pegar os piratas do Chapéu de Palha, e com 4 membros, era uma força bastante temível. Eles tinham habilidades estranhas entre cada um deles. Estranho e ainda assim poderoso. Um deles, aquele que se autodenominava Senhor 3, teve a gentileza de fazer roupas de cera para todos os seus homens usarem. As roupas eram suficientes para protegê-los do frio. Os chapéus de palha, aquela escória, não só roubaram todos os objetos de valor do navio, mas também levaram consigo todas as roupas dos soldados, deixando-os no mar frio. Felizmente, eles encontraram os agentes da Baroque Works no caminho. Chess ficou um pouco relutante, mas o boxeador afro entrou e explicou a situação para eles. E eles tiveram a gentileza de ajudar a encontrar Dran Island. Então, por enquanto, ambas as partes deram as mãos. Com eles ao seu lado, talvez eles pudessem punir os chapéus de palha por cruzarem seus caminhos e prejudicarem seu rei. Eles eram muito numerosos, cerca de 200 soldados. Eles não eram muito, mas eram mera bucha de canhão de qualquer maneira. Se ao menos ele e Chess não fossem pegos de surpresa e nocauteados primeiro, toda essa situação de sequestro poderia ter sido evitada. Mas agora eles seriam cautelosos. Pare de ser um maricas. Nós vamos pegá-los e salvar seu precioso rei. Não importa o que o jornal diga, ele é apenas um novato que entrou na Grand Line, então ele não pode ser tão durão, disse o agente da Baroque Works que tinha o número 6 pintado de vermelho no rosto. Ele se autodenominava Mr. 6 e parecia bastante selvagem e bárbaro. O homem era alto, com a cabeça cheia de cabelos pretos e a parte superior do corpo nua, tendo apenas uma ombreira de um lado enquanto usava calças e botas com tema de inverno. Mas o que o tornou selvagem foi a cicatriz no lado esquerdo do rosto e os dentes caninos. Carraha, o senhor 6 está sempre certo, disse Miss Dia das Mães. Era uma mulher acima do peso, quase parecida com Alvida, se não fosse pelo vestido elegante que usava. Ela também tinha um leque de papel que usava para cobrir o rosto. Senhor 6, vou lembrá-lo de seguir o plano. O pirata pode ser um novato, mas 2 de seus membros foram facilmente capazes de lidar com o par Mr. 5. Claro, estávamos desinformados, mas não deveríamos subestimá-los agora, disse o Senhor 3. Ele, ao contrário dos outros 2, parecia bastante normal. Fora o fato de ele ter um penteado único que parecia o número 3, e também pegar fogo na ponta por algum motivo estranho, assemelhando-se a uma vela. Sim, sim, o que você disser, homem das velas, disse o Senhor 6, enquanto cutucava as orelhas. O Senhor 3 pareceu um pouco ofendido, mas se acalmou e ajeitou os óculos. Olhando para sua parceira, senhorita Goldenvik, ela não estava lidando muito bem com o frio, mesmo com o nível de roupas grossas que usava. Estava escurecendo, eles não planejavam lutar hoje, nem enfrentar os chapéus de palha. É por isso que eles estavam tentando chegar à cidade para passar a noite. Além disso, seu principal objetivo não era capturar os chapéus de palha. Na verdade, eles presumiram que os chapéus de palha não estariam nesta ilha. Pela estimativa deles, deve demorar pelo menos mais uma semana para os chapéus de palha chegarem aqui. Mas por alguma razão, eles chegaram cedo. Parecia que as informações deles sobre os chapéus de palha não eram tão sólidas quanto o Senhor 3 gostaria que fossem. O que eles não sabiam era que, entre outras coisas, Nico Robin havia esquecido de mencionar o rei do mar que puxava o navio. Isso trouxe um erro de cálculo da parte deles. De qualquer forma, o principal objetivo da Baroque Works era dominar o reino, não lutar contra os chapéus de palha, mas se necessário eles estavam confiantes em lidar com os piratas. Seu chefe, Senhor Zero, revelou-se como Crocodile, que queria assumir o reino de Alabasta. Mas caso os fuzileiros navais soubessem disso e quisessem impedir, ele fez um plano alternativo. É por isso que ele enviou forças para assumir o controle da Ilha Dran. Agora que não havia rei, assumir o controle do reino seria fácil. Ao longo do caminho aconteceram coisas e eles trabalharam com as forças do referido rei. Ainda assim, não foi indesejável. Se o exército do rei conseguisse manter os chapéus de palha ocupados, então eles poderiam derrubar os chapéus de palha junto com eles. Mas para isso precisavam ter controle sobre os soldados. Felizmente eles tiveram a oportunidade de fazer isso também. Além disso, se os chapéus de palha estivessem aqui, isso significava que a princesa Vivi também estava com eles. Mesmo que eles não pudessem fazer nada, apenas matá-la lhes daria crédito suficiente para deixar a ilha, se necessário. Ainda assim, teria sido melhor se eles pudessem entrar em contato com o Senhor Zero sobre a mudança de planos. Mas o chefe deixou claro que não o contataria, a menos que ele mesmo fizesse ou caso houvesse uma chance de os fuzileiros navais ficarem sabendo de seus planos. Nem todo mundo tinha caracóis transponder criptografados. Mas novamente o Senhor 3 suspeitou que era desnecessário. Embora ele acreditasse em seus próprios poderes e nos de seus parceiros, a dupla Mr. 6 também era muito poderosa entre a Baroque Works.
O Senhor 6 uma vez almejou o lugar do Senhor 1, ele lutou bem, mas foi derrotado. Mas isso foi antes de ele comer sua fruta, que ele, de alguma forma, conseguiu roubar dos gigantes de Little Garden. Depois houve o dia da senhorita mãe. A gorda estava perdidamente apaixonada pelo Senhor 6, mas sua habilidade de combate poderia ter sido melhor do que a de qualquer um deles. Além de ser crocodile, ela era a única usuária de frutalogia que a Baroque Works tinha. Mr. 6 e Miss Mother S.D. foram os coringas da Baroque Works. Quase conseguiram pegar os gigantes de Little Garden num ataque frontal. Ou foi assim que a história foi. Ambos ganharam recentemente suas frutas do diabo por cerca de 6 meses e suas habilidades eram muito poderosas. O Senhor 3 nunca admitiria isso de cara, mas até ele duvidava que pudesse vencer um deles. Se o Senhor 6 não fosse teimoso o suficiente para a posição do Senhor 1, então sua classificação poderia ter sido muito mais alta. Mas o Senhor 0 sabia disso e embora estivesse no comando da missão, o Senhor 3 sabia que precisava ter cuidado com eles. Felizmente o Senhor 6 era um bruto, então o Senhor 3 poderia trabalhar com isso. Temos companhia, disse o Senhor 6 com um sorriso ansioso e selvagem, enquanto duas pessoas se revelavam nas dunas nevadas. Homem-demônio Jin, e quem diabos é você, mindinho? Cobb sentiu seus olhos tremerem, ele meio que odiava não ser reconhecido. Mas ele tinha outras coisas a dizer. Saia da ilha, o povo da ilha não te recebe, bem-vindo? Jess perguntou, apontando o dedo para Cobb. Seus piratas imundos. Esta é a nossa ilha natal, e estamos aqui para resgatar o rei Vapol. Devolvam-nos o nosso rei. Ele demandou. Claro. Jin disse, jogando algo para Chess que prontamente pegou. Todos eles estavam com os olhos arregalados comicamente, até mesmo Cobb. Porque a coisa que Jin jogou não era outra senão a cabeça decepada de Vapol. Chess acidentalmente o jogou fora, antes de pegá-lo novamente, tentando fazer algo com ele. Capítulo 185. Por que você teve isso? Cobb questionou, mas Jin não disse nada, apenas sorriu selvagemente. O Senhor 6 também estava gargalhando, pelo menos um deles entendeu a piada. Bem, eles agem de forma altiva e poderosa, e isso meio que me irritou na primeira vez. Então que melhor maneira de servir a cabeça decepada de seu líder como boas-vindas? Não, não. Cobb suspirou antes de olhar para os inimigos. Chess estava agora tentando ordenar aos 20 médicos que fizessem algo a respeito da cabeça decepada de seu rei. Mas obviamente era tarde demais. O palhaço estava com raiva o suficiente para pular em Jin, mas Kuromarimo o impediu. O que você fez com o nosso rei? Ele perguntou, seus olhos se estreitaram. Havia fúria e raiva neles. Oh, nós não fizemos nada, Jin disse, estalando o pescoço, apoiando uma de suas tonfas em seu ombro. Na verdade, o gordo foi morto por seu próprio povo. Eles estavam muito ansiosos para matá-lo, devo acrescentar. Eu me pergunto por quê. Mas não se preocupe, depois que terminarmos com vocês, vocês se juntarão a eles. Espere, vamos matá-los? Cobb perguntou. Jin fez uma careta para ele. Tenho certeza de que se os capturarmos, eles serão executados. Existem cerca de mais de 200 deles. E você realmente quer se conter enquanto luta contra eles? Eles não são santos, você sabe. Cobb abriu a boca e fechou. Bom ponto aí. Ele então olhou para os soldados. Mas talvez não precisemos matar todos eles. Kuromarimo não disse nada e apenas olhou para ele. O Senhor 3, por outro lado, olhou para trás. Os soldados do exército de Vapol estavam desordenados. Alguns ficaram horrorizados, alguns ficaram cautelosos, mas todos pareciam muito felizes pela morte do rei. Até os 20 médicos ficaram aliviados por não precisarem mais tratar o tirano. Cobb, vendo isso, descobriu o que Jin estava planejando e falou. Mesmo que ele não concordasse francamente com a maneira de Jin fazer as coisas, escute, eu sei que vocês, soldados, o serviram e não temos nada contra vocês. O Sr. Dalton foi nomeado o novo rei por escolha do povo. O velho rei está morto. Você não tem nenhum rei para servir, nenhum dever a cumprir, então recue. Só diremos isso uma vez. Como se ouvissem as palavras de Cobb, um por um os soldados jogaram fora as armas. Alguns até tiveram a brilhante ideia de apontar as armas ao agente da Baroque Works e aos 2 membros leais do exército de Vapol. Jin sorriu, impressionado com o discurso de Cobb. Bem, veja como a situação mudou. Você realmente deveria ter sido um fuzileiro naval. Você teria sido um bom bastardo intrigante. Cobb não sabia se estava sendo insultado ou elogiado. Como vocês ousam, covardes? Kuromarimo falou, mas contra todas as armas apontadas para ele, ele sabia que não deveria fazer nada de repente. Seus idiotas traiçoeiros, não acreditem nas palavras de um pirata. Chess disse, tenho certeza de que tudo isso é mentira. Ele então apontou para Jin. Você leve-nos ao verdadeiro rei Vapol. Não tente nos enganar. Ele disse freneticamente. Ei, calha a boca, palhaço. Jin disse, soldados, atirem no palhaço se ele tiver alguma ideia brilhante. E curiosamente, alguns dos soldados assentiram, bastante ansiosos para receber ordens de um dos chapéus de palha. Quer saber, eu também poderia ter gostado de ser fuzileiro naval. Cobb brincou, mas perguntou mesmo assim, por quê? Bem, teríamos toneladas de lacaios para controlar. Garrara. Jin estalou. Tudo isso parecia fácil demais, foi antes do Sr. 3 falar. Eu suspeitava que algo assim iria acontecer. Ele disse, estalando os dedos enquanto as roupas dos soldados se torciam, assumindo totalmente o controle de seus corpos enquanto eles gritavam. A cera os rodeava como uma armadura de cera. Mas eu sempre tenho um plano. Ele disse, empurrando os óculos para cima do rosto, enquanto brilhava ao luar. Veja bem, quando os chapéus de palha os saquearam, eles levaram tudo, até as roupas dos soldados que os protegiam do frio. Então, o Sr. 3 teve a chance de dar a todos eles roupas feitas de cera, e com sua habilidade, ele agora poderia controlar todos eles, mesmo que eles não quisessem por vontade própria.
Agora eles eram seus fantoches de cera. Bem, de volta à estaca zero, eu acho, Jin disse, encolhendo os ombros, enquanto Cobb suspirava. Mas não se preocupe, não vou tentar matá-los. Ele sussurrou a última parte para apenas Cobb ouvir, mas assentiu. Qual é o significado deste Senhor 3? Xadrez perguntou. O que você fez com meus homens? O Senhor 3 bufou. Seus homens estavam tão ansiosos para explodir sua cabeça há pouco. Você deveria estar me agradecendo, com meus poderes, agora eles são seus soldados perfeitos. E também, ele então estalou os dedos novamente. Desta vez as roupas de Chess e Kuromarimo foram peneiradas em suas armas que os chapéus de palha roubaram deles. Para Chess era seu arco, e para Kuromarimo eram luvas de soco com pontas. Chess queria dizer mais, mas Kuromarimo o impediu. Não deveríamos brigar entre nós agora. Ele disse antes que seus olhos se voltassem para os dois piratas que os detiveram. E obrigado pela ajuda. Vamos matá-los pelo que fizeram ao nosso rei. Soldados os atacam. Quem manda aqui sou eu, mas sim. O Senhor 3 apontou. Ataque-os. Os soldados apontaram suas armas para Jin e Cobb e atiraram. Cobb se adiantou e cruzou as mãos sobre o peito, antes de deslizá-las para fora. 2 lâminas longas saíram da parte de trás do seu pulso, em vez das 3 garras curtas habituais. As balas foram disparadas contra os chapéus de palha, mas Cobb foi facilmente capaz de ver as balas chegando e usou suas lâminas de braço agora alongadas para desviar as balas antes que elas pudessem passar por ele. Cobb não estava usando totalmente sua Akuma no Mi até que Luffy apontou isso. Sua fruta era fruta garra, sua habilidade era fazer garras. Então, por que ele estava aderindo a um único estilo de garras? A cada dia, Cobb podia sentir seus poderes ficarem mais fortes. A enciclopédia da Akuma no Mi havia dito que sua fruta era semelhante à fruta da pata e usuários anteriores mostraram habilidades estranhas com ela. Jin assobiou atrás de Cobb novo movimento em exiba-se. No momento em que as balas pararam, o Senhor 6 que de repente, saiu do chão com os dentes prontos para morder Cobb, mas foi parado por Jin, que enfiou a bola de sua tonfa em sua boca, impedindo-o de fazer isso. Qualquer dano real você está comigo, feio. Jin disse enquanto passava sua outra tonfa no queixo do homem. O homem disparou pelo ataque ao lado do inimigo. Quase parecia que ele estava nocauteado. Bem, isso foi fácil. Cobb lançou-lhe um olhar inexpressivo. Ele não está nocauteado, você sabe. Jin quase pareceu ofendido. Ei, nem todos nós temos super audição ou poderes de fruta do diabo. E, você está com ciúmes. Cobb revidou. Leve-nos a sério. Flecha checkmate. Chess gritou enquanto atirava várias flechas de cera. Deixe-me. Jin deu um passo à frente e jogou suas tonfas pesadas no ar, tirando as flechas de sua trajetória, antes de retornar para ele. Cobb estava questionando como isso era possível, mas Jin apenas sorriu. Belo truque, o Usopp conseguiu equilibrar as tonfas de alguma forma. Agora ele pode fazer um bumerangue de volta para mim. Você não é o único desenvolvendo pequenos truques legais. Bem, se alguém pudesse fazer isso, poderia ser seu inventor de nariz comprido. Ele tinha uma mente bastante perspicaz. Além disso, como anteriormente, o inimigo estava paralisado, e ambos os piratas estavam em frente a eles, não os deixando chegar mais perto da cidade. Sua reflexão foi interrompida quando o inimigo falou. Capítulo 186. Esta é a razão pela qual você não ataca um por um. O Senhor 3 disse, Senhorita Goldenvik, você terminou? A garotinha assentiu, enfiando a cabeça por trás de um dos soldados. Agora quase todos os soldados tinham uma marca de X vermelha neles. Ok, então. Ataque-os com armas brancas. Senhor 3 disse, enquanto derramava ainda mais cera de seu corpo. Campeão da vela. A cera solidificou-se em uma armadura gigante que aumentou suas capacidades ofensivas e defensivas. Também parecia fazer o que parecia ser uma metralhadora feita de cera. Agora ataque imediatamente. E todo mundo fez. Os soldados agora tinham maças ou espadas feitas de cera enquanto atacavam Cobb e Jin, sendo mais agressivos agora que estavam hipnotizados pela tinta. Enquanto Mr. 3 disparava sua metralhadora, junto com Chess disparava balas de cera. Jin e Cobb estavam muito ocupados enquanto tinham que se defender contra o fluxo interminável de soldados, evitando as balas de cera. Embora Cobb pudesse ter atirado, ele sabia que era melhor não apenas revelar seu trunfo. Mas os ataques do inimigo não pareciam ter fim. As balas de cera pareciam infinitas, considerando o poder do Mr. 3, pelo que o pequeno Luffy lhes contou, ele poderia mantê-lo funcionando por horas. E os soldados também eram um pé no saco, pois eram um bando de suicidas pulando sobre Jin e Cobb para detê-los, até mesmo sendo baleado pelas balas no processo. A armadura de cera que cercava a maior parte de seus corpos, exceto o rosto, os ajudou a sobreviver às balas. Mas Cobb tinha certeza de que mesmo que as balas não penetrassem em sua carne, deixariam graves ferimentos de impacto. Ele podia ver isso em seus movimentos depois de levarem um tiro, eles ficariam no chão por alguns segundos antes de se levantarem com força e atacá-los novamente. Foi como um ciclo interminável de terror zumbi branco. Cobb não queria prejudicar os soldados estúpidos, não quando eles estavam tão dispostos a ficar ao lado deles há pouco. Ele não. Oi, Mindinho. Derrube-os. Jin gritou quando sua tonfa bateu na cabeça de um dos soldados, quebrando a parte da cera do capacete e nocauteando-os. Bata a cabeça deles. Parece que é a única maneira de eles permanecerem abaixados. Ele estava certo, embora o Senhor 3 pudesse controlar seus movimentos até certo ponto, era muito difícil para ele fazer fantoches em todos eles. É por isso que ele contou com a ajuda da Senhorita Goldenvik para hipnotizá-los com tinta. Bem, obrigado, mas meus poderes não são feitos para destruir coisas. Cobb apontou, saltando para trás. Mas posso abrir uma vaga para você. Com isso, Cobb retraiu uma das longas lâminas do braço e com a outra bateu verticalmente na neve, criando uma grande nuvem de neve que cobriu a visão do inimigo. Mutar. Jin grunhiu, preparando suas 2 tonfas ao lado do corpo. Rotação éptica.
Com isso Jin prontamente se transformou em um peão enquanto eles passavam pelos soldados, nocauteando qualquer um que estivesse em seu caminho. E quando ele parou, quase metade deles foram nocauteados. Agora você está preso. Senhor 3 gritou. O que? Para Jin, ele olhou para baixo e viu que estava preso em um pedaço de cera branca que tinha algumas marcas azuis. E isso o atrasou, e a cera moldou-se em torno de seus pés como algemas que o mantinham no lugar. Gá, ele me mordeu. Para Cobb, o Senhor 6 de alguma forma pulou do chão sobre ele e cravou seus dentes de tubarão no ombro do garoto de cabelo rosa, mantendo-o no lugar. Cobb, é claro, não se conteve e enfiou nele suas garras de carcaju. Mas, para sua surpresa, eles não o penetraram tão profundamente. Agora que ele olhou para o Senhor 6, ele era maior, muito maior, e seu corpo não parecia humano. Era como se ele estivesse usando uma espécie de pele de dinossauro, com uma carapaça azul semelhante a uma tartaruga nas costas. Esta foi a primeira vez que ele viu um, mas esta era definitivamente uma habilidade Zoan. Momi momi, arrohos. Miss Dia das Mães gritou enquanto segurava um arco, feito do que parecia ser xarope de bordo solidificado, e disparou uma flecha para o céu. Ambos os chapéus de palha ficaram inicialmente confusos quando viram a única flecha, mas seus olhos se arregalaram comicamente quando ela se transformou em múltiplas flechas e choveu sobre eles. Com eles presos, não tinham como escapar. Até mesmo Cobb não tinha certeza se conseguiria sobreviver a um ataque em tão grande escala, já que receber tantas flechas o deixaria vulnerável para que o Senhor e Jin tinha sua tonfa na mão, mas com os pés presos, ele não seria capaz de usar sua mobilidade para se desviar. A esperança parecia estar diminuindo quando de repente algo verde foi disparado, que parecia uma shuriken verde transparente, e quebrou as flechas no céu antes que pudesse ferir os dois chapéus de palha. Não tenha medo, disse alguma coisa, saindo sob o luar, sua capa tremulando ao vento nevado. Uma luz vindo de trás de sua silhueta, fazendo sua figura parecer ainda mais imponente. Por quê? Porque o grande Sojekin Usopp está aqui. Mas o momento foi arruinado quando o Senhor 3 ligou. Quem diabos é você, nariz comprido? Usopp quase caiu no chão, revelando Bartolomeu que segurava uma lanterna atrás de si para lhe dar o efeito dramático a pouco. Todos eles suaram com as travessuras dos novos piratas enquanto ele se arrumava. Parece que meu lacaio cometeu um erro. Sem problemas. Usopp disse, estufando o peito com algum orgulho desconhecido. Pois meu verdadeiro objetivo era distraí-lo em primeiro lugar. Todos eles piscaram. Só então perceberam que o pirata de cabelo verde que estava atrás de Usopp havia sumido. Bari, pistola a jato. De alguma forma, Barto foi rápido o suficiente para aparecer ao lado do Senhor 6, cuja mandíbula ainda apertava Cobb, e deu-lhe um soco com a mão envolta em uma barreira. Enquanto a pele de Zoan do Senhor 6 era forte, a barreira de Barto era mais forte, fazendo o homem disparar como uma bala, deixando Cobb. Ainda assim, um bom pedaço de sua carne foi arrancado. Jin ia apontar que ele ainda estava preso, quando viu que seus pés estavam pegando fogo. Ele gritou e pulou para longe, apenas para perceber que seus pés agora estavam livres. É claro que a cera derreteria no fogo. Chegou o reforço, agora vocês estão fritos. Senhor 3 rosnou. Trazem, ele disse, apontando para seus soldados restantes, que eram menos da metade agora, ataque-os. E assim começou o segundo raid da luta. Enquanto tudo isso acontecia, um Vision Ren atento observava tudo isso acontecer do céu, sentado em cima do ombro de outra figura. Capítulo 187. Chopper olhou para a luta em andamento com estrelas nos olhos. Luffy riu internamente, eles estavam no ar, com Luffy os mantendo flutuando com Gepo. E como qualquer criança humana ou Vision, voar era incrível. Bem, eu gostaria de apresentá-los a vocês. Mas parece que eles estão um pouco ocupados. Você sabe, fazendo as coisas piratas de sempre. Luffy piscou. Até ele ficou surpreso com os poderes exibidos pela dupla Mr. 6. Uma fruta Zoan desconhecida, se ele não estava errado, era a mesma fruta que ele conseguiu roubar de Dory e Brog, e um paramecia ou possivelmente, uma frutalogia baseada em algum líquido parecido com um doce. Muito interessante, ele sabia que a batalha pelos seus companheiros seria dura, mas ele não duvidava das habilidades de seus tripulantes. Ele sabia que eles poderiam sobreviver. Logia ou Zoan. Havia outras maneiras de combatê-los sem aqui. Sabe, vamos conhecer Sanji e Achan. Luffy disse. Eles podem ter sobras de comida da celebração. Agora estou com fome. E depois disso vamos ao Mary conhecer Kuina. Ok. O Vision Rena poderia querer ficar e ver toda a luta, mas também estava muito ansioso para conhecer seus novos companheiros de tripulação. Então ele assentiu. Sim. Com isso ele partiu com Gepo e Chopper no ombro. Bem, esse é o último deles, disse Cobb chutando um dos soldados, sem as garras, enquanto seu capacete de cera rachava, nocauteando-o. Ao seu redor, 200 homens de vapor, controlados pela dupla Mr. 3, ficaram inconscientes. Monstros. Xadrez murmurou. Agora não havia mais soldados. Mesmo que o Senhor 3 quisesse controlá-los, com eles inconscientes e incapazes de lutar, suas forças foram reduzidas a 6. Não se preocupe. Senhor 3 disse, empurrando o copo no rosto. Ele ainda estava encilcando em Champion. A armadura robótica de cera parecia um pouco amassada, mas não estava nem perto do ponto de ruptura. O número não significa nada diante da força individual. Jin fez todos os esforços para quebrar a armadura robótica ao seu redor, mas mesmo sua tonfa normal não pôde fazer nada além de amassá-la. E Jin não queria revelar seu trunfo ainda. Granada de luz. Meus olhos. Todos os 6 inimigos estremeceram com um súbito clarão de luz.
Não poderia ter dito melhor. Vamos mostrar nossa força individual. Alguém disse. Estrela explosiva. Mr. 3 ergueu o braço por instinto enquanto o braço do campeão da vela explodia em chamas. Ele sentiu as chamas, mas não entrou em pânico como da primeira vez. A manopla de seu braço girou em alta velocidade enquanto afastava a chama. Obrigado pela ajuda, Usopp. Jin grunhiu quando apareceu novamente bem na frente do Sr. 3, usando Soru. O agente da Baroque Works ainda estava com os braços cruzados na frente do rosto quando Jin bateu nele. Para Jin, todo o seu corpo vibrou devido ao seu próprio ataque, mas ele avançou. De que diabos é feita essa coisa? O campeão da vela arrastou na neve um dos braços amassado pelo novo golpe, mas nem perto de quebrar. É feito de cera, seu idiota. Mas posso torná-lo tão forte quanto aço. Mas então, de repente, seu braço quebrou e ele ficou surpreso. As chamas não deveriam derreter sua cera, não, era para amolecê-la para que outros pudessem quebrá-la. Jin também não conseguiu prosseguir com seu ataque ao Mr. 3, pois foi atacado por Chess e Kuromarimo querendo enfrentá-lo. Mas eles foram rapidamente esmagados contra uma barreira verde, quando a atingiram comicamente, antes de deslizarem para baixo. Ah, meu nariz! Meu rosto! O escudo caiu repentinamente quando Jin apareceu entre eles em um Soru e segurou suas duas tonfas ao seu lado, querendo quebrar suas cabeças. Ele foi capaz de acertá-los, mas não colocou tanta força nisso, pois de repente, a senhorita Dia das Mães apareceu. Saiu do chão em sua forma líquida de bordo laranja, envolvendo Jin e sua tonfa em seu corpo. O líquido endureceu tornando-o tão forte quanto o aço. Entendi. A mulher grande disse, a metade inferior de seu corpo ainda na forma líquida de bordo laranja. Ei, deixe ir. Usopp gritou, estrela flamejante. Mas as chamas não fizeram nada à construção endurecida do Maple. Uma camada de bordo apagou as chamas antes que pudesse causar qualquer dano maior. Ei, solta. Feio. Jin grunhiu. Feio. A senhorita Dia das Mães apertou Jin em um abraço de urso, mas surpreendentemente não foi o suficiente para machucar Jin, que estava segurando seu aperto. Segure-o no lugar. Uma voz gritou. Uma grande fera veio correndo em direção a ambos, não era outro senão o Sr. 6 quando ele assumiu sua forma animalesca completa. Era uma fera com 4 patas, mesmo assim tinha 5 metros de altura, sendo uma espécie de dinossauro possuindo espinhos por todo o corpo, e uma cauda que terminava em uma massa com espinhos. Usopp ficou com os olhos arregalados ao reconhecer a fruta. Dragão fruta do dragão, modelo Ankylosaurus, essa era a fruta dele. A mesma fruta que alguém roubou dos gigantes de Little Garden. Quebrador de costas. A fera girou enquanto girava como uma bola de boliche com pontas, ganhando velocidade com sua cauda enquanto saltava e dava um salto mortal para trás, caindo no corpo preso de Jin. A forma da senhorita Dia das Mães se quebrou em pedaços e Jin foi jogado na neve com a graça de uma boneca de pano, enquanto pulava algumas vezes no chão nevado antes de parar a vários metros de distância de cara no chão. Um a menos, faltam mais 3 punks. Sr. 6 disse, enquanto seu corpo encolhia para conservar a resistência, voltando à sua forma meio humana. A fera gigante que tinha mais de 5 metros encolheu, como se a pele da fera estivesse se retraindo como uma armadura dentro dele e seu tamanho voltasse ao normal. Grande irmão Jin. Bartolomeu gritou. Jin. Usopp ligou os dois preocupados. Mas Cobb não estava. Ele está bem. Cobb gritou, e em sua mão estava a forma nocauteada de Miss Goldenvic. O que? Mr. 13 e todos os inimigos ficaram surpresos ao ver um deles sendo mantido inconsciente por Cobb. Como ele passou por todos eles e a eliminou? Todos eles sabiam que ela era de longe o membro mais fraco deles, mas ainda assim. Foi então que eles descobriram que Jin era apenas uma distração enquanto Cobb atacava, reduzindo o número deles. Capítulo 188. Então você matou um de nós, hein? O Sr. 6 cantarolou, esfregando o queixo em seu estado semi-transformado. Tendo estado em seu estado semi-transformado, ele ainda tinha sua cauda pontiaguda em forma de massa. Sua pele de dinossauro protegia seu corpo. Não admira que ele não precisasse de roupas. E seus pés também eram curvados, dando-lhe mais força. Cobb segurou Miss Goldenvic pelo pescoço. Ela estava inconsciente e vulnerável. Seus poderes eram um incômodo pela forma como ela os usava com os soldados. É por isso que Cobb a atacou e também porque ela era um elo fraco. Mas seus companheiros sabiam o motivo principal. Cobb tinha complexo de herói e não podia deixar a garota se machucar. A garota parecia muito menor de idade e então Cobb fez questão de sair com ela primeiro, da maneira mais indolor possível. Mas os inimigos não sabiam disso, apenas seus companheiros sabiam. Cobb abriu um sorriso selvagem, segurou suas 3 garras perto do pescoço dela. Afaste-se ou a cadela vai pegar. Ele disse, ele pode ser um herói de coração. Mas ele era um pirata, e os piratas lutavam sujo. O Sr. 13 estava prestes a dizer alguma coisa, mas quando viu o que o Sr. 6 estava prestes a fazer, gritou. Ei, pare com isso. Você vai bater nela. Ela sobreviverá se for forte. O Sr. 6 jogou o rabo, enquanto vários espinhos saíam apontados para Cobb e, por extensão, para a senhorita Goldenvic. Mas todos os picos foram parados por uma barreira verde transparente. O Sr. 6 estalou a língua. Ele se esqueceu do estúpido usuário da barreira. O rosto de Cobb caiu, antes que ele saltasse vários metros para trás e deitasse o corpo dela. Bem, isso não funcionou. Ele murmurou, mas todos puderam ouvir. Espere, você não vai matá-la? Sr. 6 perguntou com um olhar confuso. Cobb encolheu os ombros. E podemos ser piratas, mas temos padrões. Ele disse rindo. E honestamente a garota não me deu motivo para matá-la. Então não vou. Só porque somos inimigos não significa que eu tenha que matar você.
Senhor 3 piscou honestamente, esta foi a primeira vez que ele viu um pirata não tentar ativamente matar um caçador de recompensas como ele. Ou então os rumores eram verdadeiros, os tripulantes dos piratas do Chapéu de Palha não eram como os outros piratas. Eles não eram monstros sem coração. Mas ainda era triste que agora eles fossem seus inimigos, poderiam ter sido aliados se as coisas fossem diferentes. Mas infelizmente não foi o caso. Falando em aliados, ele olhou para o Senhor 6. Por que você o atacou? Você poderia ter machucado. Ei, cuidado. O Senhor 6 foi então atingido por trás do crânio com uma tonfa pontiaguda e voou vários metros de distância enquanto seu corpo arrastava uma trincheira na neve, com sangue saindo de trás de sua cabeça. O atacante não era outro senão Jin, cujas tonfas pesadas tinham pontas recém-adicionadas. Na verdade, não eram quaisquer espinhos, mas espinhos revestidos com pedras do mar. Este foi o upgrade que Usopp fez em sua arma. Senhor 6. Gritou a senhorita Dia das Mães tentando chegar até o companheiro. Preocupe-se com você mesmo. Jin gritou enquanto jogava sua tonfa pesada e ela se chocava contra a forma de corrida da senhorita Dia das Mães. Mas para sua surpresa, o ataque não passou porque ela foi atingida e caiu na neve. A tonfa de Jin voou para trás como se fosse um bumerangue depois de atingir seu alvo. O ataque não foi suficiente para nocauteá-la, mas a prejudicou. E ele encontrou alguma satisfação nisso. Isso é para me prender. Como você está bem? Senhor 3 perguntou estupefato, o que houve com aqueles piratas do Chapéu de Palha? Ele sabia que Mendemon Jin era forte, mas não tão forte. Jin cuspiu no chão, quebrando o pescoço. Posso não ter habilidades sofisticadas com frutas, mas sou feito de coisas mais duras. Soco afro. Kuromarimo estava perto de Jin e atacou-o com suas luvas de soco com pontas. Jin facilmente rebateu, e ele aproveitou a oportunidade para acertá-lo no peito com sua tonfa, enquanto o homem também disparava para o céu, seus olhos ficando vazios. Mas ao fazer isso ele deixou suas costas vulneráveis. Morrer, Chess disse atirando flechas em Jin. Muitas flechas de uma vez. E o Senhor 3 também viu a oportunidade de sacar sua metralhadora e atirar nos piratas vulneráveis. Ambos atacaram de ângulos diferentes, e enquanto Bartolomeu conseguiu invocar uma barreira para um lado de Jin, o outro lado ficou exposto. Então a barreira bloqueou as balas, mas as flechas ainda vieram. Mas Jin não precisava disso. Ele não se moveu do local, moveu o corpo e cruzou os braços. Tekai. E ele acertou todas as flechas como se fosse feito de aço, além de dar um passo para trás para não cair no chão. Jin ficou completamente bem. O Senhor 3 finalmente ligou os pontos. Essas são as técnicas do Marine 6. Como algum pirata humilde conseguiu isso? A princípio, ele não foi capaz de identificar as técnicas rápidas usadas pelos piratas, mas reconheceu Tekai. Qualquer caçador de recompensas que se preze sabia disso. Pirata humilde? Irônico, já que você o atacou pelas costas. Usopp zombou enquanto sacava seu revólver. Pegue isso. Barragem explosiva. Mr. 3 não teve tempo de pular para trás devido ao peso adicional de sua metralhadora de cera, e teve que aguentar o ataque com seu Kando e Champion. Mas ele rapidamente se arrependeu quando todo o seu corpo se transformou em chamas. Antes que ele pudesse apagar as chamas, alguém atacou. Bari no machado. Barto, cujos pés estavam envoltos em uma barreira verde, girou no ar e desferiu um chute de machado devastador. Bem na cabeça do Senhor Mr. 3 quase sentiu seus olhos saltarem das órbitas quando seu Kando e Champion foi quebrado ao meio quando ele bateu no chão com o chute e saltou de volta devido à força, apenas para ver outro punho envolto em barreira vindo. Bari sem pistola jato. Mas o Senhor 3, por alguma sorte, conseguiu evitar o ataque direto, pois rapidamente formou uma espessa camada de cera rápida, seu corpo voando alguns metros. O caçador de recompensas grunhiu enquanto consertava os óculos quebrados, a cabeça ainda doendo do último ataque. 4 contra 4. Jin cuspiu com um sorriso selvagem. Quase parece injusto para vocês. Justo? Foi o Senhor 6 quem falou já recuperado. Sua lesão anterior desapareceu como se nunca tivesse existido. Os antigos Zoans realmente tinham capacidades de recuperação muito rápidas, pensou Usopp. Eu pensei que vocês eram piratas? Jin olhou para ele e sorriu. Nós somos. E eu pessoalmente vou quebrar suas cabeças. Isso é um desafio? Senhor 6 perguntou, combinando com o sorriso frágil de Jin. Por que não? 1 a 1? O Senhor 6 assentiu selvagemente. Só os mais fortes vivem. Com isso, os dois pularam um no outro, colidindo no meio. Mr. 6 com sua cauda que tinha uma massa pontiaguda e Jin com sua tonfa atualizada. Ambos entraram em confronto enquanto se mudavam para um lugar isolado para lutar. A senhorita Dia das Mães também se adiantou, parecia estar com o nariz quebrado. Vocês machucaram o Senhor 6 e eu vou fazer vocês se arrependerem disso. Enfrentem a ira da Honey Queen. Seu corpo começou a se transformar, ela cresceu de tamanho e a parte inferior de seu corpo se transformou em tentáculos. Momi sem tentáculos. Todos os homens presentes sentiram algo muito errado com esta situação. Os tentáculos do xarope de bordo agarraram os corpos dos soldados caídos e os usaram como pedras, jogando-os nos piratas. Principalmente em Kobe, dizendo que ele era responsável por algum motivo. Realmente, Kobe disse enquanto corria. Porque todo sósia da ouvida me odeia. Parece que não há como se conter. Senhor 3 disse, empurrando os óculos para cima do rosto. Campeão da vela gigante. Ele não conseguiu manter o robô gigante por muito tempo. Isso drenava muito de sua resistência. Isso é tão legal. Usopp gritou com estrelas nos olhos, assim como Bartolomeu. E Senhor 3 esfregou a nuca. Bem, obrigado, eu acho. Estrela Tabasco. Meus olhos. Não, minha língua. Quente. O Senhor 3 disse que seu rosto agora estava coberto com molho picante. Parte dele estava em seus olhos, enquanto outros chegavam ao nariz e à boca. Eu vou matar você. Com isso ele perseguiu Usopp e Bartolomeu. Ei, espere por mim.
Kuromarimo disse. À sua esquerda. Mas já era tarde demais quando Kobe passou por ele e um dos tentáculos do bordo se chocou contra ele, enterrando-o no chão e nocauteando-o. Capítulo 189. Kobe fugiu da forma de monstro tentáculo do Dia das Mães, passando pelo Senhor 13 e se juntando ao Zomp e Jin na fuga. Todos os 3 piratas fugiram comicamente dos 2 usuários de Akuma no Mi caçadores de recompensas. Então por que estamos correndo nessa direção? Kobe perguntou enquanto corria com seus companheiros piratas. Para eles, embora parecessem em pânico por fora, por dentro não estavam. Até o Usopp estava atualmente imune a esse nível de perigo, principalmente com todas as merdas que Luffy jogou nele. Ele foi literalmente perseguido por reis do mar maiores que Momou, e o fez enquanto corria no mar. Correr na neve era definitivamente mais fácil em comparação. Honestamente, com toda a correria, não era de admirar que Usopp tivesse Soru e Geppo em seu currículo. E seu Soru era um dos mais rápidos da tripulação, embora o usasse principalmente para escapar de situações perigosas. Ao contrário dos 2 caçadores de recompensas que o seguiam, os 3 não estavam sem fôlego. O treinamento rigoroso que Luffy passou aumentou sua resistência a um nível sobre-humano. Agora eles poderiam fazer isso o dia todo. Porque fica longe da cidade e perto do mar. Usopp apontou, tirando 2 granadas do bolso da jaqueta e jogando-as para trás, fazendo os caçadores de recompensas gritarem e praguejarem. Então vamos afogá-los? Bartolomeu perguntou. Usopp balançou a cabeça. Temos outros planos. Você, por outro lado, deveria voltar e ajudar Jin. Ele disse. Não que eu não confie nele em sua luta, mas li toda a enciclopédia da fruta do diabo. Ou velocidade dependendo da fruta, e também eles deixam você muito agressivo. Jin pode precisar da sua ajuda. Bartolomeu piscou, um pouco surpreso. Mas por razões diferentes. Você leu o livro inteiro, mas como? Kobe começou a suar. É por isso que você está surpreso? Bartolomeu então olhou para Usopp e assentiu. Mas o Big Bro Jin não vai gostar se eu interferir na luta dele. Usopp assentiu. Só não seja visto. E se Jin estiver realmente em uma situação difícil, ajude-o. Jin pode ser um maníaco de batalha e forte, mas um movimento errado e ele pode ficar gravemente ferido. Não temos nenhum médico para ajudar nós. Ele disse, sem saber sobre Chopper. E ele duvidava que algum médico da aldeia pudesse ajudar Jin se ele perdesse um membro. Os outros 2 assentiram. Nem sequer piscar para a mudança de comportamento de Usopp. Todos eles cresceram após ingressar na tripulação. Era natural que Usopp não fosse covarde se quisesse realizar seu sonho. Tanto Kobe quanto Bartolomeu assentiram. Cortina de fumaça especial. Usopp aproveitou o tempo para lançar algumas granadas de fumaça na frente, distraindo os caçadores de recompensas enquanto os 3 piratas se misturavam à fumaça. Com a luz da lua sendo a única fonte de luz, a fumaça foi realmente eficaz para confundir os inimigos. Barto cruzou os dedos quando 3 pequenas barreiras quadradas apareceram na outra mão, mas eram um pouco diferentes, pois vibravam. Ele os entregou para Usopp que assentiu e pegou. Ele pegou seu estilingue e se virou puxando a funda, Bari Shuriken atirou. E as 3 pequenas barreiras giraram como shuriken à medida que cresciam em tamanho em direção aos caçadores de recompensas. O Senhor 13 estava com os olhos arregalados e saltou para o chão. Os 3 grandes shurikens de 2 metros de tamanho passaram por ele e cortaram o corpo da senhorita Dia das Mães, horizontalmente em 3 pedaços. O corpo da agente rapidamente ficou mole antes de se transformar em xarope de bordo e se reajustar à sua figura. Mas então uma figura esbelta com cabelos loiros saiu do xarope de bordo, e ela estava nua. Espere! Quem diabos é você? Todos os 3 piratas gritaram em estado de choque junto com o Senhor 3, e todos eles estavam corando até certo ponto. A loira estalou a língua. Acabei de perder um pouco de peso, seus imbecis. Eu não pareço tão diferente. Além disso, como vocês pervertidos ousam olhar para mim? Ela disse, antes de novamente sua figura se transformar em xarope de bordo, quando um tentáculo gigante parecido com um polvo emergiu dele. Mas é você quem está nu? Todos os 4 gritaram. Calha a boca. Ela sibilou. Agora ela havia se transformado em seu elemento e crescido em tamanho com tentáculos parecidos com monstros, que substituíram sua parte inferior. Agora, em frente à ira da Rainha do Mel. Bem, pelo menos agora eu sei que o Senhor 6 gosta de brincar com tentáculos invertidos. O Senhor 3 murmurou antes de sentir os piratas olhando para ele. O quê? Não passou pela sua cabeça? Não, seu cabeça de vela, estávamos tentando salvar nossas vidas de vocês. Usopp respondeu categoricamente. Nem todas as nossas mentes estão na sarjeta. Espere. Querida rainha? Bartolomeu disse, como se estivesse descobrindo alguma coisa. Você não é um pirata do East Blue? Pensei que você estivesse morto. Pontos para descobrir, eu tive que mudar minha aparência para começar uma nova vida. Os fuzileiros navais estavam atrás de mim há muito tempo, e um cara do Somer estava na minha bunda. Sim, eu também não gosto dele. Bartolomeu acenou com a cabeça. Nós realmente pensamos da mesma forma. Quer tomar uma xícara de chá? Você parece feio. Ela disse com uma expressão de nojo. Bartolomeu caiu no chão com uma nuvem triste sobre a cabeça, desenhando círculos no chão. Mas o capitão disse, o pior que ela poderia dizer é não. Tenho certeza que Luffy não disse para atacar o inimigo. Kobe disse com uma expressão inexpressiva enquanto Usopp dava tapinhas nas costas do pirata de cabelo verde. Chega de todos vocês. Senhorita Dia das Mães gritou. Senhor 6, vocês machucaram o Senhor 6, então morra. Barto se levantou. Finalmente descobri. Ele disse, fazendo a mulher parar no meio do ataque. O usuário da barreira de cabelo verde colocou o punho direito sobre a palma esquerda. É aquela época do mês, não é? De jeito nenhum alguém iria rejeitar o meu belo e arrojado. O Senhor 3 começou a rir. Bufafafafafa, vocês são hilários.
mas então ele parou quando sentiu a radiante intenção de matar. Ele olhou para trás apenas para ver uma irritada senhorita Dia das Mães. Seus braços então se transformaram em metralhadoras gigantes quando começou a atirar balas de âmbar em todos eles, até mesmo no senhor. Ei, o que eu fiz? O usuário de cera rapidamente fez uma parede de velas para se proteger, mas os piratas não tinham isso. Mas não foi necessário, pois Bartolomeu fez um escudo rápido para protegê-los. Ainda assim, ela não o impediu em sua raiva louca. O tiroteio não parou. Capítulo 190. Pare com isso. Senhor 3 disse, ainda atrás de seu escudo de cera. É inútil de qualquer maneira. Calha a boca, óculos. Ela disse criticando seu colega de trabalho. Mas foi um erro, pois naquele momento o Zop lançou vários flabambangs para o céu, perto dos dois usuários da Akuma no Mi. Ah, meus olhos. Merda. Meus ouvidos. Vá, o Zop disse ao usuário da barreira, nós cuidaremos deles. Bart olhou para seus companheiros uma última vez e usou Soru para escapar, mas os caçadores de recompensas não perceberam isso. Ao contrário dos outros, ele começou a treinar tarde, então, embora tivesse um movimento baseado nos pés, não era tão rápido quanto um movimento dominado. Ainda assim, com a cobertura do Flaban, ele conseguiu fugir deles. E com isso, ele seguiu em direção a Jin. Peguei-nos se puderem, otários. O Zop gritou, Tabasco Star. Ag, acertou meu rosto de novo. A senhorita Dia das Mães chorou enquanto arrastava novamente o rosto para remover o molho, arrancando uma camada de casca de bordo dela, enquanto sua visão voltava ao normal. Eu vou esfolar você vivo. O Senhor 3 teria achado isso muito divertido se não fosse pelo fato de que ele também foi atingido pela estrela de Tabasco, e ao contrário do Dia das Mães, ele não poderia simplesmente escapar dessa. Benefícios de ter logia em vez de paramécios, ele supôs. O Zop falou. Ei, feio. Ele então deu um tapinha na bunda, baixou a pálpebra e mostrou a língua. Como a minha bunda. Até Cobb ficou surpreso com a maturidade com que os Zop os estava irritando. Eu vou te matar. Ambos disseram ao mesmo tempo. Com isso, os dois caçadores de recompensas novamente perseguiram. Um pouco depois da saída de Bartolomeu, Cobb olhou para o Zop. O jogo de perseguição estava ficando chato, e agora eles estavam perto do mar congelado. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, o Zop falou. Quem você quer levar? Ele perguntou, dando um sorriso conhecedor. Eu sei que você não é tão diferente de Jin. Você também quer o desafio, não é? A emoção da batalha. Cobb sorriu. E você não? O Zop riu fingindo se render enquanto eles corriam. Sim, mas em um grau muito menor que os outros. Talvez seja por isso que Luffy torna meu treinamento ainda mais difícil. Ele deu uma risada preocupada. De qualquer forma, quem você quer levar? Dê-me o Senhor 3. O Zop ficou um pouco surpreso. Tem certeza? Tenho balas flamejantes que vão ajudar com a cera dele. Posso te dar algumas das minhas granadas flamejantes. Não, tenho certeza que o Senhor 3 tentará evitar brigar com você pelo mesmo motivo. Cobb disse. Ele pode agir como estúpido e parecer estúpido, mas não é estúpido. Você usou estúpido 3 vezes em uma frase e fez sentido. Legal. Oi, quem me chamou de estúpido? Disse alguém lá de trás. Cobb ignorou isso. Você entendeu. Além disso, Honey Queen é uma preocupação muito maior para mim. Talvez eu encontre uma maneira de cortar a cera do Senhor 3, mas sem aqui, serei inútil contra ela. Ela é uma logia. Eu conheço, você tem algumas balas de pedra do mar com você. O Zop assentiu, então Cobb continuou. Normalmente não sou eu quem diz isso, mas não acho que deveríamos nos conter. Fizemos questão de nocautear os soldados, mas ela os jogou como pedras em nós. Eles morreram por causa disso. Ela é um monstro desequilibrado agora. Se necessário, faça isso. Cobb disse, não se deixe enganar pela aparência dela. Assim como Barto, também ouvi falar dela quando estava no navio de Alvida. Ela era conhecida por ser muito cruel. A mandíbula de Usopp apertou, mas ele assentiu. Esta não foi sua primeira morte, mas caramba, como ele odiava isso. Mas com o quão poderosos eram os agentes da Baroque Works, Usopp sabia com certeza que se as coisas chegassem a esse ponto, ele teria que ultrapassar os limites. Então vamos nos separar. Com isso Cobb e Usopp ficaram em dois lados. Enquanto Usopp ficava perto do oceano porque sabia nadar, Cobb seguiu na outra direção para o caso de ser jogado, pois não conseguiria nadar. Separar-se não levará você a lugar nenhum. Senhor 3 disse, antes de ir em direção a Cobb como eles suspeitavam. Senhorita Dia das Mães, cuide do idiota de nariz comprido, vou acabar com o Rosa. A senhorita Dia das Mães não disse nada enquanto continuava perseguindo Usopp. Tanto Jin quanto o Senhor 6 pareciam desgastados. Eles tiveram vários cortes em seus corpos. O Senhor 6 teve a maioria deles, mas mesmo assim, ao contrário de Jin, suas feridas estavam se curando. A recuperação de um antigo Zoon não foi brincadeira. Infligir ferimentos ao Senhor 6 não foi apenas difícil por causa de sua pele forte. Mas com tanta velocidade de recuperação, os dois estavam no impasse. O Senhor 6 tinha o dobro da altura de Jin e parecia assustador em seu estado semi-transformado, mas Jin não estava assustado. Ele abraçou o desafio. A única razão pela qual ele saiu para o mar foi para seguir alguém forte e digno de nota e lutar contra outras pessoas fortes. Então ele estava muito ansioso para a luta, e prometeu a si mesmo que não terminaria como a luta com Aramaki. O Senhor 6, por outro lado, estava com raiva. Ele era o guerreiro superior aqui. Ele tinha uma fruta do diabo. Ele era mais forte, era mais durável, tinha maior recuperação, tinha garras e presas e uma cauda em forma de massa. E ainda assim ele estava perdendo. Ele não gostou nem um pouco. Jin apoiou uma de suas tonfas pesadas em seu ombro. O que você está olhando? Você não ia me bater, hein? Ele disse entre as calças ao ver o Senhor 6 ficar com raiva. Você é um bastardo durão. O Senhor 6 disse que sua respiração também estava difícil. A luta já durava há algum tempo. Normalmente sua resistência não deveria ser um problema, mas ele não sabia porque se sentia fraco a cada ataque.
Claro, o Senhor 6 não sabia quais tonfas de Jin eram feitas especificamente para combater os usuários de Akuma no Mi. Os espinhos na parte pesada de sua tonfa eram revestidos com pedras do mar, tornando-os o pior pesadelo de um usuário de Akuma no Mi. Você é forte. Um dos homens mais fortes que já conheci, mas vou sair por cima. Mr. 6 disse, normalmente não luto dessa forma para reservar resistência. Mas é hora de começar a dar tudo de agora em diante. Agora ele estava de volta à sua forma bestial. Um Ankylosaurus gigante tomou forma enquanto olhava com raiva para Jin. O monstro gigante parecia assustador ao luar, com os espinhos primitivos que jaziam em suas costas, cobrindo suas costas até a cauda. Com um rugido bestial ele avançou sacudindo o chão nevado abaixo dele. Jin, por outro lado, assumiu sua própria posição de luta e esperou que o Senhor 6 se aproximasse. Capítulo 191. Você é forte. Um dos homens mais fortes que já conheci, mas vou sair por cima. Mr. 6 disse, normalmente não luto dessa forma para reservar resistência. Mas é hora de começar a dar tudo de agora em diante. Agora ele estava de volta à sua forma bestial. Um Ankylosaurus gigante tomou forma enquanto olhava com raiva para Jin. O monstro gigante parecia assustador ao luar, com os espinhos primitivos que jaziam em suas costas, cobrindo suas costas até a cauda. Com um rugido bestial ele avançou sacudindo o chão nevado abaixo dele. Jin, por outro lado, assumiu sua própria posição de luta e esperou que o Senhor 6 se aproximasse. Mr. 6 atacou com golpes selvagens que Jin desviou ou esquivou. Ele sabia que mesmo com Tekai não sairia ileso dos ataques do Senhor. Morrer. Com isso, o Senhor 6 apertou o queixo em Jin. Mas o pirata se afastou no último segundo, quebrando sua tonfa pesada, que tinha pontas de pedra do mar, sobre o crânio da fera e rolando sobre as pontas. O Senhor 6 novamente sentiu seus poderes serem drenados, mas ficou ainda mais chocado quando sentiu alguém puxar seu rabo, antes que o mundo girasse e ele fosse esmagado no chão. Ele ficou sem fôlego e Jin aproveitou a oportunidade para aparecer bem acima de seu peito com duas tonfas voltadas para cima. Ele girou em um ritmo rápido quando a parte da massa de suas armas pegou fogo, as pontas brilhando com fogo antes que ele desferisse o golpe bem no peito da fera. Quebra do inferno. A criatura gigante cedeu com o ataque e as chamas destruíram uma grande parte de suas escamas. As costelas sob a pele podiam ser ouvidas quebrando e criando uma grande cratera abaixo da fera. O ataque criou uma grande onda de choque quando o monstro foi preso no chão. Jin pulou da fera quando ele pousou. Ele estremeceu enquanto seus braços ainda vibravam com o golpe. Ele ofegou enquanto enxugava o suor. Todo o treinamento com Sanji valeu a pena, embora sua nova técnica ainda precisasse de trabalho. Mas de repente ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir um grito alto e animalesco vindo de seu lado. Seu pescoço se virou para trás apenas para ver a cauda em forma de massa da fera a centímetros de seu corpo. Ele rapidamente usou Tekai, embora o protegesse de qualquer dano letal. Não o impediu de levar um tapa como uma mosca enquanto saltava pelo chão nevado como se você pulasse uma pedra em um lago quando foi atingido pelos enlouquecidos. Cauda em forma de taco de fera. Jin rosnou enquanto se levantava e, para sua irritação, o Senhor 6 rolou do chão e se levantou. Essa doeu sua vadia. A forma Zoan totalmente transformada do Senhor 6 rosnou enquanto um pouco de sangue vazava de sua boca e nariz. Felizmente para mim, eu me recupero algumas vezes mais rápido nessa forma. Se isso fosse antes de eu ter meus poderes, você teria vencido, mas agora, você está apenas impedindo o inevitável. Calha a boca, vira-lata. Jin rosnou enquanto se levantava de sua posição caída tirando a poeira da neve. Mas ele também notou alguém ali, era Bartolomeu, que tentava se esgueirar por trás do Senhor. Jin estreitou os olhos e fez contato visual, e balançou a cabeça, como se dissesse que a luta era dele. E para ficar fora disso, Bartolomeu hesitou mas assentiu, antes de desaparecer novamente em algum lugar para se proteger com Soru. Jin suspirou internamente, não que ele não acreditasse na força de Barto, mas agora nem ele tinha certeza se conseguiria enfrentar o monstro. Mesmo assim a luta era dele e ele prometeu a si mesmo nunca mais perder. Não depois do que aconteceu com Aramaki, na ilha Sakura. O Senhor 6 estava prestes a olhar para trás, mas Jin gritou. A luta não acabou, feio. Vou te derrubar nem que seja a última coisa que eu faça. Jin gritou enquanto usava o Soru mais rápido que podia, criando uma cratera abaixo dele ao sair. Vem até mim. Com isso sua tonfa girou em suas mãos enquanto as chamas eram geradas nela antes que ele próprio começasse a girar, como se fosse um tornado em chamas. O tornado cresceu em tamanho ao atingir a forma bestial do Senhor 6, jogando-o para trás vários metros antes de ele avançar. Jin rugiu quando os dois começaram a lutar, sem se conter mais. O choque de ossos quebrando, feridas e rugidos tornaram-se comuns na luta. A luta parecia como se dois animais desequilibrados estivessem brigando. Os animais que viviam perto da área, até mesmo os orgulhosos Lapan, os gigantescos coelhos bestiais, sabiam que não deviam interferir na luta de dois monstros. Embora Jin não estivesse causando nenhum dano permanente ao Senhor 6, ao mesmo tempo, o Senhor 6 ficou mais lento devido à sua forma maior. Claramente não estou acostumado a lutar neste estado. Você é devagar. Jin disse enquanto se chocava contra o lado do Senhor 6, fazendo-o cair alguns passos antes de usar o rabo para atacar Jin, mas Jin já havia desaparecido de lá. Agora, você é um alvo enorme para eu esmagar. Ele novamente o acertou no crânio, e embora os ataques de Jin não estivessem causando nenhum dano sustentável, não era o quadro completo.
As armas de Jin tinham revestimento de pedra marinha na ponta de cada ponta, e devido a ele movê-los a uma velocidade tão rápida, o que quase os tornou inflamáveis, os espinhos estavam sendo danificados. E com cada golpe, algumas das camadas de pedra do mar se quebravam e se esmagavam na carne do Senhor 6, ficando presas em suas escamas. E com isso, o Senhor 6 foi ficando fraco à medida que a luta continuava. Então agora tudo se resumia a uma batalha de resistência. Quem poderia sobreviver um ao outro? Jin esmagado, Mr. 6 arranhado. Jin se esquivou, Mr. 6 acertou em cheio. Continuou e continuou. Vários minutos se passaram enquanto os dois combatentes se entreolharam. Ambos tinham vários ferimentos em seus corpos e ainda estavam de pé. Por causa dos ataques de Jin, o Senhor 6 também não estava totalmente curado. Então ele não foi capaz de manter seu estado totalmente transformado. Ambos ofegavam, nenhum parecia melhor que o outro. Você já desistiu? Jin perguntou, ofegante. Ele cuspiu sangue na neve, enquanto enxugava o sangue que chegava aos olhos. Já era difícil o suficiente lutar ao luar. Lutar às cegas não lhe faria nenhum bem. Apenas um de nós verá o fim aqui. Senhor 6 disse ofegante, antes que um sorriso surgisse em seu rosto. Essa foi a batalha mais difícil que já travei. Você tem meu respeito. Mas vamos acabar com isso. Ou eu vencerei ou morrerei. Não há meio termo. Jin bufou. Então você é um deles. Ele grunhiu antes de abrir um sorriso. Um sorriso que não tinha zombaria. Então vou fazer isso rápido. Eu ia fazer a mesma oferta para você, amigo. Com isso os dois se moveram e entraram em confronto, deixando uma nuvem de poeira nevada. Por um tempo, os resultados permaneceram desconhecidos. Antes que uma das figuras emergisse, era Jin, que sangrava muito no lado direito do peito. O último golpe foi mortal, pelo menos 3 costelas estavam quebradas e ele podia vê-las. Não é uma visão muito agradável ver seu próprio osso saindo da pele. Mas ele olhou para seu oponente e ele estava em melhores condições. Não, ele estava morto. Ele se certificou disso quando quebrou 2 tonfas de ambos os lados da cabeça. Com sua rápida recuperação, ele precisava acabar com ele ou ele se levantaria novamente. E ele não arruinaria sua derrota não lhe dando a morte. O homem queria isso, e mesmo que Jin raramente respeitasse seus inimigos, o Senhor 6 era uma exceção. O homem era um guerreiro por completo. Com isso Jin começou a se afastar antes de cair, mas felizmente alguém estava lá para segurá-lo. Você realmente exagerou, irmão mais velho. Ele ouviu a voz de Bartolomeu antes de apagar. Pelo menos agora ele estava nas mãos seguras de seus companheiros de tripulação. Ele sorriu lembrando que conseguiu cumprir a promessa que fez ao seu capitão. Ele não perderia novamente. Capítulo 192. Com Cobb, depois de separar com sucesso o Senhor 3 do dia da senhorita mãe, os dois partiram em direção a uma área florestal. Uma área onde Cobb poderia usar o terreno a seu favor, mas não estava indo como planejado. Cobb rosnou internamente enquanto tirava algumas balas de sua perna, as feridas se curando. Saia, gatinho. Sua desgraça o aguarda. Senhor 3 provocou. Sério, de onde você tirou essas falas? Cobb bufou enquanto saltava de uma árvore para outra enquanto o Senhor 3 disparava sua metralhadora. Não responda a isso, é uma pergunta retórica. Calha a boca, espertinho. Senhor 3 gritou enquanto disparava intermináveis tiros de balas. A luta não iria a lugar nenhum. Ele pensou que depois de atrair o Senhor 3 ele poderia sobreviver a ele, mas essa luta já durava meia hora, e ele não conseguia chegar perto dele. Bem, ele poderia, mas ele arriscou a chance de levar vários tiros no processo. Havia outra maneira, se ao menos ele conseguisse cortar aquela cera. Ele balançou a cabeça. Zoro lhe ensinou o conceito de cortar aço. Mas não se passaram nem 2 semanas. Ele pode realmente fazer isso? Ele só terá essa chance uma vez. E várias dúvidas surgiram em sua mente. Mas foi então que ouviram uma forte explosão, vinda exatamente de onde Usopp estava enfrentando o usuário do Maple Syrup. Foi alto e os ouvidos de Cobb captaram o grito de Usopp. Ele sentiu um buraco no estômago. Então essa é a explosão do Maple Bee da senhorita Dia das Mães. Nome estranho, eu sei, mas é eficaz. Senhor 3 disse em voz alta. Metade tentando irritar seu oponente, e metade porque ele falou o que pensava. Técnica realmente desagradável, eu ouvi, mas desajeitada. Ao contrário de mim, ela é uma logia, então ela pode transformar todo o seu corpo em seu elemento e explodir como uma granada, criando milhares de agulhas de bordo que perfuram seu alvo e acabam com eles. Esse é o último movimento quando ela está encurralada. Bem, pelo menos encontre a paz, pois o nariz comprido foi capaz de encurralar um usuário de logia com seus truques. Não, Cobb murmurou horrivelmente. Como se ouvisse suas palavras, o Senhor 3 falou. Não se preocupe, seu amigo teve um fim rápido. Não que você pudesse tê-lo salvado, é claro. Cobb não perdeu tempo e se afastou de seu esconderijo, direto para a linha de fogo enquanto o Senhor 3 sorria e disparava várias balas. Cobb não se importou, ele deixou seus instintos o guiarem. Seus olhos ficaram turvos quando entraram no estado de fluxo. 2 longas lâminas de osso saíram de ambos os seus braços enquanto ele cortava as balas em uma velocidade assustadora, assustando até mesmo o Senhor. Mr. 3 tropeçou para trás quando viu que seus ataques não estavam atingindo. Então ele rapidamente cruzou os braços. O campeão da vela iria protegê-lo. E ainda assim, quando Cobb passou por ele, o Senhor 3 ficou surpreso, mas então a dor assaltou seu corpo. Ele caiu quando o campeão da vela caiu no chão em vários pedaços, deixando para trás um Mr. 3 sangrando. Foi nesse dia que Cobb aprendeu a cortar aço. Mas o pirata de cabelo rosa tinha outras coisas em mente. Ele não esperou para ver a condição de seu oponente enquanto corria em direção aonde Usopp estava. Ele tinha assuntos mais preocupantes. Ao lado do Usopp,
Ele estava ofegante com o corpo totalmente molhado pelo mar frio, mas estava bem. Infelizmente, o mesmo não poderia ser dito de seu oponente, que não estava em lugar nenhum. Em algum lugar dentro das águas frias do mar, isso é certo. De todas as lutas, a luta do Usopp foi a mais anticlimática. Usopp enganou a caçadora de recompensas para que o perseguisse pelo mar congelado. Com sua forma chamada de monstro tentáculo, seu peso já era pesado. Usopp só precisou lançar alguns tiros explosivos no gelo, antes que o gelo desmoronasse com seu peso. A mulher que se viu sendo arrastada para o mar entrou em pânico e usou uma técnica chamada explosão de Mapleby no último momento, tentando prejudicá-lo. Quebrando todo o seu corpo, milhares de agulhas de seu elemento pretendiam perfurar Usopp. Mas sinceramente foi uma jogada estúpida, os dois estavam no mar, e com um ataque explosivo todo o mar que estava coberto de gelo se despedaçou, jogando-os no mar cruel. Usopp conseguiu se salvar das agulhas de bordo usando o gelo antes que ele o atingisse. O atirador de nariz comprido gritou ao ser lançado no ar, antes de cair de volta na água. Só então ele se lembrou que tecnicamente poderia ter usado Geppo, mas no calor do momento ele se esqueceu disso. Quando Usopp saiu da água, viu seu inimigo lutando. A senhorita Dia das Mães lutou enquanto tentava sair da água, mas Usopp sabia que não deveria se conter. Ela tentou matá-los, seus companheiros de tripulação várias vezes, e matou muitos dos soldados que já haviam mudado de lado em sua raiva. Ela pode ser uma mulher bonita, mas como Kobe disse, ele não conseguiu se conter. Quando ele rapidamente tirou um pedaço redondo de pedra do mar e com seu estilingue atirou direto na boca aberta dela, gritando. A mulher engasgou com a pedra do mar e sentiu seus poderes se esgotarem. Ela entrou em pânico, felizmente ela pegou um pedaço de gelo flutuante, mal conseguindo se manter à tona. A mulher então cuspiu a bala de pedra do mar, enquanto lutava para sair da água, e Usopp suspirou, sacando seu revólver e terminando o trabalho rapidamente, antes que outra briga surgisse. Ele atirou nela várias vezes, com balas de pedra do mar antes que seu corpo se soltasse do gelo flutuante, submergindo no mar. Ele não gostava de matar. Talvez ele nunca o faça, mas seu encontro com piratas como Kuro o deixou ciente de que nem todas as pessoas mereciam gentileza. Isso poderia mordê-lo na bunda se ele fizesse isso. Antes que pudesse ouvir mais, ele ouviu uma voz. Usopp. O atirador de nariz comprido olhou para trás apenas para ver Kobe pulando em sua direção com olhos gritando. Você não sabe o quanto eu estava preocupado. Vá. Ele lamentou. Eu pensei que você estava morto. Espere. O quê? Saia de cima de mim. Gá, seu ranho está na minha cara agora. Capítulo 193. A luta entre os restos do exército de Vapol, com a ajuda adicional dos agentes da Baroque Works, e os 4 tripulantes dos chapéus de palha causou grande comoção. Mesmo que lutassem longe da cidade, as grandes explosões ainda podiam ser ouvidas na cidade. Dalton reuniu alguns de seus homens com a intenção de investigar, mas Sanji os impediu, esclarecendo que outros membros de sua tripulação estavam cuidando do assunto. Dalton ficou relutante no início, mas da torre de vigia um dos homens de Dalton gritou e de lá todos usaram os binóculos para observar a luta em andamento. A torre de vigia tinha apenas 3 andares de altura, mas era o suficiente para dar uma visão clara. Mesmo com o luar eles conseguiam ver a luta. Dalton, Sanji, Achan e alguns outros usaram seus binóculos para ver toda a luta. Um soldado ainda narrou como estava indo a luta para os demais que se reuniam em torno da escada e dos andares inferiores. Quase todas as pessoas da cidade estavam reunidas dentro ou ao redor da torre de vigia, ansiosas para saber como as coisas estavam indo. E como disse o cozinheiro loiro, apenas 4 homens foram capazes de derrotar o exército de Vapol e mais alguns. As pessoas da cidade aplaudiram, hasteando suas próprias bandeiras ao longo dos chapéus de palha, crianças aplaudindo, algumas chorando de alegria e felicidade. Para eles, a fase final do pesadelo acabou. Para Dalton, quase parecia o Barba Negra de novo. Com alguns homens ao seu lado, o cruel pirata foi capaz de destruir muitas cidades e assustou Vapol, fazendo-o fugir de seu próprio país. Mas os chapéus de palha não se pareciam em nada com os piratas do Barba Negra. Foi quase o oposto. Enquanto o outro grupo pirata lhes dava horror e angústia, os chapéus de palha lhes davam felicidade e alegria. Eles lhes deram liberdade. Dalton ainda tinha algumas dúvidas sobre os piratas do chapéu de palha, mas agora todas foram esclarecidas. Monk D. Luffy era um bom homem, apesar de tudo que o governo mundial ou a marinha diziam. Meus companheiros de tripulação são incríveis, hein? Uma voz alegre disse. Dalton assentiu. Que eles são? Mas sua cabeça virou-se para o recém-chegado. Como você chegou aqui? Andando no ar? Luffy disse. Ainda estou no ar, tecnicamente. Dalton olhou para baixo e viu que Luffy realmente estava no ar, longe da plataforma. Seu queixo caiu. Como isso foi possível? Além disso, Dalton notou uma pequena figura no ombro de Luffy. O que Chopper Sun está fazendo com você? Ele perguntou, um pouco curioso. O assistente do médico fez muito depois que Vapol forçou os 20 médicos a não administrarem tratamentos aos civis. Embora Koreha fosse mesquinho e raramente saísse das montanhas, Chopper procurava pacientes e os tratava. Vapol tentou muitas vezes punir o Vizon pelo que estava fazendo. Mas como qualquer Vizon, lutar era o seu pão com manteiga. Cada vez, Chopper dava às forças de Vapol uma corrida pelo seu dinheiro. As pessoas da cidade adoravam o médico Vizon, mas Chopper geralmente era tímido demais para conversar com outras pessoas, mantendo distância. Então foi uma surpresa que Luffy não só estava perto do Vizon, mas disse que o Vizon estava em seu ombro. Ele é meu futuro companheiro de tripulação. Xixixi, Luffy disse.
Dessa vez Chopper não repreendeu, apenas bufou. Isso fez o sorriso de Luffy crescer um pouco mais. Então desejo-lhe sorte, Chopper-san. Dalton disse com um pequeno sorriso. Parecia que o médico Visão deles poderia deixar a ilha. Por um momento ele viu tristeza em seus olhos, então acrescentou. Não vamos impedir você de seguir seus sonhos. Já estamos gratos por tudo que você fez e sabemos que este reino sempre será seu lar. Chopper abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Então Luffy falou. Esta é a sua nova declaração, Rei Dalton? Ele será um pirata, você sabe. Dalton piscou. Você pode aceitar isso como está. Mesmo que Chopper-san se torne um pirata, saiba disso. Ele e sua tripulação sempre serão bem-vindos aqui. Ele disse, isso a menos que outro grupo pirata nos ataque novamente. Ele riu hesitantemente. Ser uma das primeiras ilhas da Grande Linha significava muitos problemas. Luffy cantarolou, fixando a posição de Chopper em seu ombro. Sobre isso, após a luta, os habitantes da cidade atacaram os soldados caídos que haviam mudado de lado. Muitos estavam mortos, mas ainda assim boa parte deles estava viva. 4 dos 20 médicos também foram pegos pelo tentáculo gigante e não conseguiram sobreviver. Ainda assim foi um resultado melhor. Embora parecesse que onde quer que o Sr. 3 ou a Srta. Goldenwick estivessem, eles conseguiram escapar no último minuto. Isso assustou um pouco o povo da ilha, mas eles reforçaram as defesas e ficaram em guarda. Cada cidade estava de olho em qualquer pessoa desconhecida. Jin teve que receber atendimento médico imediato após sair da luta. Felizmente, o feiticeiro não foi necessário, pois os 16 médicos restantes conseguiram curá-lo muito bem, junto com outras coisas mesmo sem ordens. Sanji e Usopp deram passos extras ao visitar os mercados de frutas ou árvores frutíferas ao redor para encontrar as 2 frutas do diabo que deveriam aparecer. Eles encontraram a fruta Zoan, parecia exatamente com a imagem da enciclopédia da Akuma no Mi, ajudou a saber o que procurar. Mas a outra fruta não foi encontrada, mas eles deveriam encontrá-lo eventualmente. Zoro foi o primeiro a chegar do topo da montanha. Aparentemente se perdendo no grande castelo, ele disse, e seus companheiros acreditaram. Ninguém duvidava do senso de direção de Zoro, ou da falta dele. Ainda assim, depois que o resto dos chapéus de palha desceram da montanha. Com muita dificuldade, pois Sabó e Luffy os atacaram, fazendo suas próprias coisas. Eles ficaram muito impressionados com o que Kobe, Usopp, Jin e Barto conseguiram realizar. Eles planejavam passar a noite aqui e começar a jornada logo pela manhã. Chopper foi apresentado a todos os chapéus de palha e agora estava tentando convencer ativamente o Dr. Kureha sobre ir embora. Embora tenha trazido muitos problemas. Gritando, jogando coisas e tudo mais. Mas bem à meia-noite. A ilha inteira assistiu ao florescimento de uma explosão provocada pelo homem que parecia uma linda árvore sakura. As pessoas estavam alegres, felizes e gratas pelo novo começo. Na verdade, Dalton e algumas pessoas da cidade queriam mudar o nome da ilha. Então foi do Reino Dran para o Reino Sakura. Muitos choraram lágrimas de felicidade naquele dia, alguns pela liberdade, enquanto outros pelo novo futuro. Junto com a bandeira do Reino Sakura, a bandeira dos piratas do Chapéu de Palha também tremulou. Foi um lindo final. Até mesmo Mr. 3 e Miss Goldenwick, que foram capturados por Luffy e tratados, ficaram felizes porque os Chapéus de Palha não os entregaram ao Reino Sakura, onde eles podem ser executados. Algo semelhante aconteceu com os 2 guardas leais de Vapol que sobreviveram. Porém, ao mesmo tempo, o Sr. 13 e a Srta. Goldenwick não ficaram muito entusiasmados por terem uma cobra gigante os protegendo. Além disso, o fato de que eles podiam ouvir alguém sendo interrogado impiedosamente pelo capitão do Chapéu de Palha. E quando souberam que era um agente da Ciferpol, ficaram ainda mais assustados. Eles juraram internamente não fazer nada contra os Chapéus de Palha se eles saíssem vivos dessa. Capítulo 194. O Going Merry navegou pelo mar, sendo puxado por Momou, com o mais novo integrante da tripulação. Chopper não sabia o que pensar de seus companheiros de tripulação além do fato de que todos eles eram estranhos. Não admira que Luffy tenha dito que todos eles eram anormais, quando o capitão do navio não estava treinando nem comendo. Ele provavelmente estava tentando nadar mais que o rei do mar, Momo, e era um usuário de Akuma no Mi. Como isso fazia sentido? Chopper não sabia que usuários de Akuma no Mi poderiam fazer isso. Mas então a explicação de Luffy fazia sentido, só um pouquinho. Ele chamou isso de resistência ao mar, um termo inventado, mas a teoria era que depois de ficar exposto ao mar por um longo período de tempo, seja nadando ou usando pedras de prisma marinho, seu corpo deveria ser capaz de se adaptar. Chopper não sabia se isso era possível para outros, mas aceitou a explicação de Luffy. Outro fato, Luffy também parecia ser um viciado em adrenalina. Ele adorava o perigo por algum motivo estranho. Outros podem ter ficado horrorizados, mas Chopper ficou emocionado ao ver o que Luffy fez. Lutando contra ondas gigantes na tempestade com sua naginata, cortando as ondas ao meio com pura pressão do vento. Usando a parte da corrente de sua naginata sem nome para capturar peixes ou pássaros gigantes, e estes eram apenas para citar alguns. Ele era tão forte. E como Min, que geralmente era dotado de habilidades de luta, Chopper realmente respeitava essa força. Semelhante a Luffy era Zoro, que também adorava treinar sparring com os outros tripulantes ou tentando copiar seu capitão e lutar contra os reis do mar na água.
mas isso era apenas o ponto em comum entre eles. Onde Luffy adorava comer, Zoro gostava de dormir, tipo muito. Ele costumava beber muito antes de se juntar à tripulação, mas por ordem do capitão ele parou. Agora, principalmente, ele tentava beber mais que Luffy com leite ou outras bebidas não alcoólicas. O que foi um desafio perdido, já que ninguém poderia comer ou beber Luffy. Ele poderia vencer um rei do mar em um concurso de comida. Luffy era simplesmente estranho, mas no bom sentido. Além disso, de volta ao Zoro. O homem adorava desafios, sempre aparentemente tentando conseguir uma briga com Sanji ou Kuina. E por alguma razão estranha, se você tirar os olhos dele por um segundo, ele se perderia em algum lugar do navio. Chopper havia perguntado a outros sobre isso, mas eles pareciam aceitar isso como algo comum para Zoro. Luffy, por outro lado, explicou que Zoro tinha uma doença incurável que tirava seu senso de direção, e agora o espadachim de cabelos verdes era deficiente. Chopper se sentiu muito mal por não poder curá-lo. Talvez no futuro ele fosse capaz de fazer isso. Um de seus sonhos era encontrar uma cura, mas mesmo assim encontrar a cura para o senso de direção pode ser tão desafiador quanto encontrar a cura para o câncer. Mas Chopper aceitaria. A outra usuária de espada do navio era uma mulher chamada Kuina. Enquanto Zoro era ousado e direto, Kuina era elegante e doce. A primeira vez que Chopper a conheceu, a Dama Branca até fez um esforço para lhe dar sorvete. O sabor era bom, mas aquele poderia ter sido o sorvete mais frio que ele já havia comido, e Chopper morava em uma ilha de neve. Mas mesmo para ele o sorvete estava frio demais. Pode ter algo a ver com seus poderes. Falando em comida, a maioria dos pratos e comidas foram preparados por Sanji. Atchan também ajudou, mas foi principalmente Sanji. E a comida que ele fazia era de outro mundo. Literalmente, como Luffy trazia receitas estranhas e Sanji as fazia, não era só ele. A maior parte da tripulação não sabia quais eram os alimentos, na maioria das vezes. Assim como outros, ele também treinou, mas seu treino foi um pouco estranho. Como Sanji foi encarregado de distribuir comida e fazer todo o trabalho com os olhos vendados por algum motivo. Uma técnica estranha, mas Chopper ficou impressionado com a perfeição com que Sanji fez seu trabalho, mesmo com essa desvantagem. Embora fora do trabalho de alimentação, Sanji parecia sem noção, e muitas vezes batia em paredes ou portas com os olhos vendados. Embora ele parecesse estar melhorando. Chopper ainda se lembrava de como o café da manhã era caótico por causa da comida de Sanji. Uma vez apenas ele e Spark estavam sentados, enquanto os outros brigavam por uma porção maior da comida de Sanji. Sanji ganhou mais do que o suficiente para todos, mas ainda assim. Falando em Spark, ele pode ter sido o membro mais não tão estranho da tripulação. O primeiro imediato de Luffy, um macaco de 6 braços, para Chopper isso o deixou ainda mais estranho. Depois havia Nami, ela também não era tão estranha. Além de quando ela viu ouro ou dinheiro foi quando ela começou a agir de forma estranha, como se estivesse se reunindo com seu amante há muito perdido. Assim como Nami, Vivi também era boa, mas muito esquecendo das coisas gerais em geral. Mas ela também era legal, especialmente com aquela arma estranha que ela usava para treinar, o cortador de pavões, como ela chamava. Ela parecia muito legal usando aquela arma. E o pato dela, Carol, também era legal, embora um pouco covarde. Falando em covardes, os pensamentos de Chopper o trouxeram de volta ao Usopp. O médico Vison não sabia por que agiu de forma tão covarde, aparentemente com medo de sua própria sombra. E ainda assim ele foi corajoso o suficiente para enfrentar poderosos usuários de Akuma no Mi com nada além de sua inteligência. Chopper não viu toda a luta de cima, quando Luffy carregava Chopper no ombro e observava a Batalha do Céu. Mas Usopp era um lutador muito bom. O que ele conseguia fazer com uma arma ou estilingue era incrível. Ele poderia curvar as balas. Como isso era possível? Mas o Usopp foi igualmente incrível. E isso sem mencionar todos os dispositivos estranhos que ele estava tentando desenvolver para acompanhar seu estilingue ou arma. Johnny, Yosaku e Bartolomeu eram um trio, sempre se metendo em problemas com Nami ou Jin, ou levando uma surra de Zoro durante o treinamento. Chopper os apelidou de o trio amante da diversão, geralmente fazendo coisas divertidas como cantar, se meter em encrencas ou brigar entre si por motivos estúpidos. Embora outros os apelidassem de o trio irritante. White Fury também era muito legal e uma cobra muito forte. E ela tinha asas. Isso foi simplesmente uau. Ela ainda estava se mantendo reservada, pois o tempo ainda estava frio enquanto o Going Merry navegava. Eles sairiam da zona fria em breve, então a cobra deveria conseguir sair do armazenamento. Por enquanto, porém, ela estava cuidando dos 2 prisioneiros que estavam no depósito do Going Merry. Capítulo 195. Chopper tinha visto outro cara no dia anterior quando entrou no Going Merry pela primeira vez, mas ele não estava aqui. Ele escapou? Ele não sabia. Ele também não perguntou. Ele tinha coisas melhores para fazer, como cuidar de Jin, um de seus companheiros de tripulação. Porém, agora ele estava de volta à saúde plena. Jin sofreu muitos ferimentos na luta contra o selvagem Mr. 6, mas seu corpo se recuperou rapidamente, devido a uma técnica marinha que ele e alguns outros possuíam. Chamava-se retorno à vida. Com isso seria possível fazer com que seus corpos fizessem coisas extremas. Algo semelhante a como Chopper tinha 2 formas. Embora Chopper só pudesse se transformar em sua forma pequena e em uma forma maior e mais musculosa, isso excluía a forma de monstro que ele assumia ao olhar para a lua. Chopper suspeitava que a técnica Life Return tivesse alguma conexão com o Biofeedback, e Luffy encorajou Chopper a aprender, e deu-lhe o livro necessário para aprender a referida técnica. Isso poderia ajudá-lo a ficar mais forte, disse Luffy. Então, como Min, ele ficou emocionado ao aprender, e Chopper tinha talento para a técnica.
Kobe junto com ele também estava tentando aprender essa técnica, então os dois se ajudaram no que descobriram. Kobe também era legal, tinha poderes legais e um senso de justiça muito moral. Ele também era um dos tripulantes menos estranhos. Mas isso foi até ele vê-lo lutar. O menino era literalmente suicida na forma como lutava. Mas era ele tentando crescer em domínio sobre o poder de sua fruta do diabo. As frutas do diabo vieram com todos os tipos de habilidades estranhas, então ele simplesmente aceitou. Falando em Akuma no Mi, uma vez que Jin estava completamente curado e remendado, pronto para o treinamento, Luffy o abordou com uma fruta do diabo em particular e perguntou se ele estava disposto a comê-la. Jin nem questionou e comeu com uma mordida. Isso era outra coisa, Jin era muito leal ao capitão. Quando Luffy lhe fez uma pergunta, o homem confundiu com um pedido e comeu a fruta imediatamente. Mas não importava, agora o homem estava tentando se acostumar com suas novas habilidades Zoan. Dragão Fruta do Dragão. Modelo Ankylosaurus bastante irônico, pois há apenas um dia Jin lutou contra o mesmo usuário de Akuma no Mi, o antigo dono dela. Ainda assim, Chopper estava realmente curioso sobre sua habilidade. Principalmente quando Luffy o encarregou de investigar a pesquisa da fruta do diabo do tipo Zoan. Como acontece com a medicina, pode-se tecnicamente aumentar seus poderes. Era como doping, mas não ao mesmo tempo, já que a maioria dos Zoans tinha um sistema imunológico melhor para eliminar quaisquer efeitos negativos das drogas. Então Chopper também estava tentando descobrir como os poderes de Jin funcionavam com ele. O que foi bastante difícil, pois antes de fazer suas pesquisas sobre Zoans, ele sempre pensou que isso dava ao usuário a capacidade de se transformar em animais ou outras criaturas. Mas agora ele sabia que não era o caso. Chopper se sentiu estúpido por pensar que geneticamente você ainda permanece totalmente humano, mesmo quando se transforma, por assim dizer. As frutas Zoan eram muito mais parecidas com uma armadura, envolviam o usuário e davam-lhe habilidades. O próprio Jin disse isso. Era como usar pele de animal por cima das roupas. Essa também pode ser a razão pela qual as roupas permaneceram praticamente inalteradas, mesmo quando o usuário da fruta aumentou de tamanho. Quanto melhor você usar a referida armadura, mais poderoso você se tornará e ganhará novas habilidades. Assim como Jin, Luffy ofereceu outra fruta do diabo para o Zop. O tamanho da fruta. Mas o homem estava fazendo algumas pesquisas antes de tomá-lo, já que a fruta Mushi Mushi de Vapol também era uma opção. Miss Mother S-Day, ou fruta da Honey Bee, parecia ter se perdido na ilha, pois mesmo depois de procurar incansavelmente por toda a ilha, Luffy e seus companheiros não conseguiram obtê-la. Chopper ficou muito triste quando isso aconteceu. Aquela era uma fruta logia. Quem conseguisse aquela fruta ganharia muitas habilidades. E ainda assim parecia estar perdido. Chopper também ficou muito impressionado com Luffy e a tripulação, já que ter poderosas frutas do diabo poderia ajudar alguém a sobreviver no mar cruel. Chopper não queria pensar em seu passado, mas aquele que o tirou de seus pais, aquele homem também tinha uma poderosa fruta do diabo que ele usava para manter ele e as outras crianças sob controle. Ainda assim, as Akuma no Mi não eram a única maneira de ganhar força. O homem mais forte do navio não tinha nenhuma fruta do diabo. E esse era Sabó. Ele não fazia parte da tripulação, mas era o irmão mais velho de Luffy do exército revolucionário. Ele era muito forte, mais forte que Luffy, e ainda assim era um leitor ávido, lendo livros antigos que eles tinham guardados. Chopper não conhecia a língua, os livros usavam a língua antiga, que se perdeu há alguns séculos. Mas Sabó teve a gentileza de lhe dar notas e dicas sobre o aprendizado das técnicas, junto com Vivi que também parecia saber disso. A tripulação pode ter sido estranha, mas agora era a tripulação dele. E Chopper adorou. Ele era um pirata agora. Ele quase se esqueceu de Momou, o rei do mar vaca dos piratas do chapéu de palha, que puxava o navio na maior parte do tempo. O rei do mar também foi muito amigável e calmo. Mais ou menos semelhante ao Atchan, Chopper sentou de cabeça para baixo algumas vezes, aproveitando a brisa. Ele já gostava da tripulação e mal podia esperar pelas aventuras que teriam no futuro. Capítulo 196. Foi apenas mais um dia no Going Merry. Nami e Vivi estavam relaxando ao sol, aproveitando a brisa quente. O Going Merry estava um pouco lotado, então eles tiveram que ficar no último andar e separar algumas laranjeiras para dar lugar aos dois. Quase todos os homens da tripulação estavam no oceano ou nadando, exceto os usuários de Akuma no Mi, que flutuavam com o auxílio de argolas de natação amarradas ao navio. Depois da ilha de inverno, os dois se cansaram do frio. Vivi especialmente porque nasceu e foi criada em um país deserto. Nami cisne. Vivi cisne. Sanji gritou, uma venda preta combinando com seu terno enquanto girava com 2 pratos com frutas e sorvete. Eu trouxe lanches. Com isso ele colocou os 2 pratos e voltou para a cozinha. É confuso para mim como ele consegue fazer todo esse trabalho com aquela venda nos olhos. Vivi murmurou, um pouco impressionada. Bem, ele faz parte do trio de monstros, Nami deu de ombros. Ela estava lendo um livro e sem desviar os olhos da leitura atual, pegou uma uva do prato e colocou-a na boca. Sim, Vivi assentiu. Mas acho Kuina a mais impressionante das 3. Bem, ela é legal. Literalmente Nami riu. E os garotos da nossa tripulação também são gostosos. Ela piscou para Vivi, a garota de cabelo azul ficando com um pouco de rubor nas bochechas. Sim, especialmente Luffy. Vivi disse, sussurrando, olhando em volta para ter certeza de que ele não estava por perto. Ele tem um corpo muito bom. É quase irreal o quão perfeito seu corpo parece. Eu também, irmã. Nami concordou sem hesitar, mas então franziu a testa e olhou para Vivi. Mas, não vou compartilhar só para você saber. Vivi riu. De volta para você. Isso seria estranho, disse ela. Os dois tinham sentimentos por Luffy, e ele parecia bastante aberto sobre isso.
Então, entre outras coisas estranhas, eles aceitaram. Além disso, a poliginia era bastante comum no mundo, principalmente quando as profissões mais perigosas eram dominadas por homens. Mas tenho certeza que Luffy adoraria fazer homenagem a Troyes. Quero dizer, ele é bastante aberto sobre a construção de seu chamado harém. Ela então pegou uma uva da tigela e colocou na boca, saboreando a fruta fresca. Nami riu, mas esfregou o queixo. Não tenho certeza quanto a isso. Se Luffy tiver vários parceiros, acho que ele simplesmente se casará com todos eles. Ela disse, ao contrário de Sanji, ele não é um caçador de saias e não tenta ativamente entrar nas calças de todas as garotas, claro. Ele é bastante direto sobre algumas coisas, mas ele provavelmente assumirá a responsabilidade em vez de, você sabe, andar por aí. Falando em paus, Vivi deu um sorriso malicioso. Não. Nami guinchou, olhando em volta para ter certeza de que não havia ninguém ali. Não vamos ter essa conversa. Ela parecia um pouco envergonhada. Vamos lá, não seja tão piegas comigo. Vivi choramingou, envolvendo os braços em volta dela, enquanto agitava dramaticamente as mãos. Ele é gostoso, e você sabe que não me lembro da última vez que tive uma conversa de garota. Ela disse, relaxando em sua cadeira. Com as obras barrocas e os revolucionários, ela teve pouco tempo para tudo isso. O quê? Achei que você tivesse conversado bastante com Kuina na Ilha Dran? Vivi revirou os olhos. Por favor, Kuina é. Não há melhor maneira de dizer isso. Ela é tão densa quanto o gelo que invoca. Nami riu. Quero dizer, basta olhar para eles, Zoro e Kuina foram feitos um para o outro, mas ao mesmo tempo eles eram literalmente burros sobre seus sentimentos. Nami encolheu os ombros, dando-lhe um pequeno sorriso. Eles poderiam muito bem ser feitos do material mais denso do mundo. Vivi riu. Deus, eu adoro ter uma garota para conversar sobre essas coisas. Então você é um daqueles tipos, rainhas da fofoca. Nami revirou os olhos, mas riu sim, mesmo ela não tinha um há um bom tempo. Embora Nojiko fosse sua irmã e fosse tão encrenqueira quanto ela, eles não eram tão próximos de ter esse tipo de conversa. Especialmente quando ela começou a trabalhar para Arlong. Ela tinha alguns amigos em relações de trabalho, mas depois que o último a deixou e fugiu com seu tesouro, ela tentou evitar ativamente ter amigos. Agora voltando ao assunto em questão, o pau do Luffy. Não, Nami negou, mandando-a calar. E fale baixo. Suas bochechas já estavam vermelhas. E para Vivi parecia muito fofo. Vamos, Vivi disse, tirando Nami de seu mundo, você acha? Você sabe, ele pode esticar o pau? Nami engasgou Vivi. Ela sussurrou e gritou, escandalizada, suas bochechas visivelmente vermelhas. Vamos, menina grande. Pense nisso, se ele consegue esticar, então ele também pode ser capaz de controlar a circunferência. Vivi disse, piscando, suas bochechas também estavam vermelhas. Ela estava se divertindo muito, quando Nami corou ainda mais. Você pensou sobre isso, não é, seu pervertido enrustido? Nami lançou-lhe um olhar acalorado, mas não havia raiva nele. Eu vi você ir ao banheiro algumas vezes depois de cobiçar o corpo do Luffy. Gostaria de esfregá-lo, hein? Vivi mexeu as sobrancelhas. Nami disse, desviando o olhar, não negando as afirmações de Vivi. Vamos. Vivi cutucou a barriga de Nami. Diz. Ela cutucou novamente com um sorriso de raposa. Diz. Por que você? Nami agarrou Vivi e seus braços envolvendo-a enquanto ela lhe dava um noji, enquanto a garota ria. Você começou. Agora enfrente minha técnica definitiva. E então Nami gritou quando Vivi agarrou um punhado dos seios de Nami, apertando-os, enquanto começava a brincar com eles. Ei, pare com isso, Nami gritou, tentando ativamente não gemer. Você me soltou primeiro. Por que você? Mas no meio da briga entre os dois caíram rindo. Só depois de alguns minutos eles pararam. Cercados por laranjeiras, eles tinham parcialmente certeza de que ninguém viu isso, e todas as suas conversas foram abafadas, mas ainda assim, foi só então que Nami percebeu algo. É aquele. O que? Vivi olhou para onde Nami estava apontando e então se surpreendeu porque na laranjeira tinha uma fruta. Definitivamente não é uma laranja. Era uma fruta do diabo. O ramo da Marinha G3 estava em ruínas, a base estava localizada na ilha tropical de Nanimonai e agora estava em chamas. Edifícios foram destruídos, cadáveres de fuzileiros navais e piratas espalhados pelo chão, com a maioria das vítimas sendo do lado marítimo. Até a orgulhosa bandeira dos fuzileiros navais foi queimada pelas chamas. Ainda assim, a luta estava longe de terminar. A ilha Nanimonai foi uma das ilhas onde Log Pose se conectou. É por isso que o ramo da marinha foi estabelecido aqui, para que os infelizes piratas novatos fossem enredados pelos fuzileiros navais antes que pudessem continuar sua jornada. Ao contrário de outras bases marítimas da Grand Line, esta ilha tinha alojamentos. Tal como Marineford, apenas algumas bases mantinham civis, familiares próximos dos fuzileiros navais que viviam com eles. Havia alojamentos familiares na ilha, razão pela qual era um dos ramos da marinha mais vigiados, e ainda hoje estava sob ataque. Os civis correram em busca de segurança, as crianças choravam ao embarcar no navio. Fuzileiros navais tentando impedir que os piratas machuquem os civis. Bem no centro da ilha, a luta ainda acontecia, piratas contra fuzileiros navais. E mesmo que o número de fuzileiros navais fosse muito maior que o de piratas, houve mais vítimas marítimas do que piratas. O corpo de Sinbad voou como uma bala atravessando um dos edifícios, antes que o fuzileiro naval pudesse se conter. O homem bufou, limpando o sangue do rosto enquanto se levantava. Sua armadura azul estava rasgada e amassada em vários lugares, com rachaduras visíveis a olho nu, e ainda estava consertada. Seus pulmões poderiam ter sido perfurados por uma de suas costelas quebradas, mas o homem permaneceu firme contra o inimigo.
O aperto de Sinbad em sua espada de 2 gumes aumentou enquanto a eletricidade brilhava ao redor de seu corpo. Devo dizer que sua força é realmente formidável para um mero vice-almirante. Posso adivinhar porque alguns de meus companheiros foram pegos por sua espécie. Não admira que você tenha matado um dos Tobiropo. O pirata cruel riu, tendo vários ferimentos no corpo, e ainda assim parecia imperturbável. Eu lhe darei crédito por realmente ter conseguido me machucar. O homem era alto, muito alto, com 2 presas de elefante saindo de seu ombro. Jack the Drouged, um dos All-Stars of the Beast Pirates, bufou. Mas ainda assim, eu não deveria ter perdido meu tempo aqui. Mas alguém precisava te ensinar uma lição para não sair do seu lugar. Você não apenas matou um dos meus rapazes, mas também capturou 2 deles. Para isso, você enfrentará as consequências. Capítulo 197. Bem, agora sabemos onde estava a fruta Maple Maple. Luffy refletiu olhando para a laranja em espiral. Nós realmente esquecemos de verificar o lugar mais óbvio. Ele balançou a cabeça. A tripulação estava reunida, todos felizes por terem mais uma fruta nas mãos. Luffy abriu o baú e havia outras 2 frutas lá dentro. Agora temos 3 frutas. Luffy então olhou para o Usopp, o atirador se mexeu um pouco desconfortável. Então, embora Nami tenha sido quem encontrou a fruta, você foi a pessoa que cuidou do usuário do xarope de bordo, você pode comê-la se quiser. Porém, você deve um favor a Nami. Esse foi o sistema que Luffy improvisou. A tripulação teria muito dinheiro no futuro, sem dúvida depois da ilha de Scipieia. Portanto, trocar coisas com dinheiro de companheiros de tripulação seria inútil, pois quando todos são ricos, o dinheiro era apenas papel e pedra. Então ele propôs favores devidos em troca de frutas ou outras coisas. Luffy seria quem registraria e, claro, os favores precisariam ser aprovados por ele ou pelo vice-capitão na hora de lucrar. Favores injustos não seriam aprovados. Falando no vice-capitão, Spark recusou-se a assumir oficialmente o título por algum motivo estranho. Luffy não pressionou, talvez algo a ver com seu passado, mas sua posição de vice-capitão estava vaga, e ele ainda não havia falado sobre isso para seus companheiros de tripulação. Talvez ele devesse depois disso. Kobe falou, tirando Luffy de seus próprios pensamentos. Usopp, com a sua criatividade você poderia fazer um monte de coisas, disse Kobe, com uma de suas garras saindo da pele. Os poderes da Akuma no Mi vêm principalmente da criatividade e você certamente não falta nesse departamento. Houve alguns acenos de cabeça. Ou você pode pegar qualquer uma das outras 2 frutas, todas elas podem ser usadas com sua criatividade. Luffy disse a fruta de vapor poderia ajudá-lo com sua engenharia, criando novas armas e outras coisas. O tamanho da fruta poderia fazer você uma pessoa bastante engenhosa. Você basicamente seria capaz de carregar o Going Merry no bolso e o mesmo se aplica a outras coisas. A escolha é sua. Ei, você não está apenas respirando no pescoço dele? Sabó perguntou. Mesmo sem uma fruta do diabo, alguém poderia fazer muitas coisas. Quero dizer, posso fazer a maioria das coisas com meu cachimbo. Ele disse enquanto girava o bastão de metal de brincadeira. Gostaria de enganar seus inimigos, não? Luffy disse categoricamente. Sim, espere. Sabó então resmungou enquanto Luffy e alguns outros riram. Eu entrei naquele, não foi? Luffy apenas acenou com a cabeça antes de voltar ao assunto em questão e olhar para o atirador. De qualquer forma, o que Sabó disse é verdade, mas não quero que 3 frutas fiquem no mesmo lugar. A Akuma no Mi é rara. Seria estúpido se as perdêssemos. Os outros assentiram. Além disso, você já conhece Geppo e Soru, você também está trabalhando em Life Return e Iron Body. Então acho que seria um bom momento para trazer uma fruta do diabo na mistura para expandir seu conjunto de habilidades. Antes que Sabó pudesse dizer qualquer coisa, Usopp falou. Luffy, acho que você deveria me dar a fruta Size. Todos os seus companheiros de tripulação olharam para ele. Alguns tinham um olhar questionador enquanto outros aceitavam. É para o Going Merry? Luffy perguntou com simpatia nos olhos. A pequena caravela não foi feita para as águas agitadas da Grand Line, e mesmo com Luffy e os outros tomando muito cuidado, as ondas estavam danificando o transporte. Luffy podia ouvir a dor do navio que ela tentava esconder, e com quase 20 membros a bordo estava ficando um pouco lotado. Usopp assentiu. Parte da razão, sim. Mas uma logia seria totalmente baseada em combate, e a fruta Munchi Munchi seria totalmente baseada em invenções. Quero estar em ambos os campos. Usopp então caminhou até a fruta e a pegou. Não sou como vocês, mas gosto do meu quinhão de lutas e com a fruta Size. Posso fazer as pessoas me subestimarem e ao mesmo tempo, carregar comigo um arsenal de munição infinita para minhas armas ou estilingue. Caramba, eu poderia até colocar um canhão ou uma bazuca no bolso se quiser. Usopp então olhou para Luffy e sorriu. Luffy assentiu. Falando em fazer os outros subestimarem você, ele olhou para os outros. Algumas frutas podem fazer a mesma coisa, mas uma pode ser melhor que a outra. Assim como a fruta Size, há também a fruta Mini, que é uma versão nerfada da mesma coisa. Eu recomendaria não revelar seu fruto ao inimigo ou pelo menos enganá-lo com ele. Usopp ficou surpreso, mas assentiu. Se seus inimigos pensassem que ele tinha a fruta Mini, eles não esperariam que ele se transformasse em um gigante e os pisoteasse com força total. O que foi possível com a fruta Size. Então eu vou aceitar. Usopp então olhou para Yosaku. Desculpe, eu sei que você também queria pegar a fruta, mas eu aprecio os gigantes tanto quanto você. Então, não use isso contra mim. Estou bem com isso, mano. Yosaku disse enquanto levantava o polegar. Você mereceu. E além disso eu admiro gigantes, sendo um por outro lado. Na verdade, Luffy os interrompeu quando eu questionei o agente da Ciferpol sobre as habilidades da fruta.
Ele não só poderia se tornar grande e pequeno, ele poderia fazer isso com os outros também. Mas isso exigiria mais resistência. Ao ouvir isso, os olhos de vários membros da tripulação se iluminaram. Oi, como a fruta já. Jim foi quem disse e ganhou toda a atenção deles. Eu também quero ser um gigante. Ele disse timidamente, um pouco envergonhado. Usopp assentiu. Então isso é definitivo. Ele olhou para sua própria fruta e depois para as outras. Além disso, acho melhor que Nami ou Vivi consigam a frutalogia. Elas encontraram. Além disso, eu já tenho um bom domínio sobre Tekai e estou rastejando para aprender o retorno da vida. Então acho que eles poderiam usar o aspecto de intangibilidade da fruta melhor. Tanto Nami quanto Vivi ficaram um pouco surpresas e não sabiam o que dizer. Usopp pode ser um idiota, mas ele se importava muito com seus companheiros de tripulação. Luffy deu um tapinha no ombro dele. Boa escolha, meu amigo. Luffy disse, na verdade eu não queria apontar isso, mas o Going Merry é um pouco pequeno para todas as pessoas, então realmente precisamos do poder da fruta. Com isso poderemos encolher todo o ouro e outros tesouros reduzido a um tamanho pequeno e esvazio para um alojamento temporário da tripulação. Usopp riu, isso também, disse ele. Talvez então você pudesse dormir dentro de um quarto, em vez de no ninho do corvo. Luffy bufou divertido, nunca. Todos eles riram, olhando para as interações. Capítulo 198. Luffy então olhou para Usopp novamente. Eu sei que você estava de olho na fruta Fase e na fruta Varp. Mas mesmo com Morgan mexendo os pauzinhos, a primeira fruta não pôde ser encontrada em nenhum lugar da Grand Line, nem no Paraíso nem no Novo Mundo. Alguém pode ter ou pode estar em qualquer ilha aleatória. E como eu disse, se minhas informações estiverem corretas, alguém já está usando a fruta Varp. Então é o melhor que temos no momento. E com quão perto eles estavam de Jaya, seus companheiros precisariam de todas as vantagens que pudessem obter se quisessem sobreviver contra o Barba Negra. Depois disso, eles poderiam ter muito mais espaço para respirar. É por isso que ele estava sendo um pouco agressivo. Claro que Luffy, Ace e Sabó enfrentariam aquele gordo e dariam uma surra nele. Mas a tripulação do Barba Negra também era muito problemática. Principalmente porque ele não sabia se eles conheciam aqui ou não. Não, ser um fantasma seria legal, mas eu poderia ser tão pequeno que passaria pelas rachaduras no chão. Mas sim, ser capaz de se deformar em qualquer lugar também seria muito legal. Mas temos que usar o que nós ter. Luffy acenou com a cabeça antes de sorrir. Já pensando em maneiras, né? Pois bem, boa sorte. Ah, Usopp disse, enquanto comia uma pequena porção da fruta e mostrava a língua com nojo. Isso tem um gosto horrível. Xixi. Bem, com grande poder vem uma grande repulsa, disse ele, entregando-lhe um copo d'água. Depois que a fruta foi consumida, Usopp primeiro testou o poder em si mesmo e ficou minúsculo. Vocês parecem gigantescos daqui. Usopp disse, seu tamanho comparável ao de uma bola de tênis. Ei, fique grande. Fique grande. Barto insistiu com entusiasmo. Não. Luffy balançou a cabeça. Estamos em um navio, lembre-se. O usuário da barreira verde e atormentado caiu, mas assentiu. Sim, mas não no Going Merry. Ela ficaria danificada. Sim. Foi quando ouviram uma pequena explosão um pouco longe. Todos eles moveram a cabeça e viram que navios piratas estavam atacando uma embarcação marítima. E a luta parecia estar a favor dos fuzileiros navais. Bem, quer testar seus novos poderes? Luffy perguntou enquanto Usopp voltava ao seu tamanho normal. Não há experiência melhor do que uma batalha aberta. Ati, Momo, leve-nos para perto da batalha. De acordo com a ordem do capitão, o Rei do Mar moveu-se em direção ao navio da marinha. Mas ao se aproximarem dos navios da marinha, viram que não era apenas um simples navio da marinha. Não, parecia muito mais um navio de evacuação. Sim, acho que deveríamos experimentar meus poderes mais tarde, disse Usopp, enquanto sua mão erguia o revólver e atirava em um pirata que estava prestes a matar uma criança. O pirata levou um tiro na cabeça ao cair nas águas, deixando a pobre garota segura momentaneamente, mas ao mesmo tempo a garota menor viu o outro grupo chegando. Luffy não disse nada e pulou de seu navio junto com Sabó, Zoro e Sanji também o seguindo por trás. Todos eles caíram no navio, trazendo toda a atenção para eles. Principalmente quando Sabó bateu a cabeça de um dos piratas no chão, esmagando seu crânio no convés. O que? Os piratas pararam e moveram suas cabeças em direção às novas figuras. Todos eles olharam para o que estava acontecendo. E quando viram as novas pessoas, alguns deles as reconheceram. É o herói caído. Um dos civis disse que ele não era fuzileiro naval e ainda assim tinha uma espada tentando conter os piratas. Mesmo sendo um navio de evacuação da marinha, os fuzileiros navais no navio eram em pequeno número, então a maioria das pessoas que se defendiam dos piratas eram civis. Enquanto alguns civis tinham espadas, outros só podiam usar madeira, tijolos e outras coisas para se defenderem. Eles estavam tão desesperados. E na chegada de Luffy e sua tripulação, todos os piratas e civis estavam olhando para eles. E ambos os lados estavam tensos. Garraha se não for o mais novo pirata novato. Mario, hein? Um dos piratas disse que então apontou o dedo para a bandeira que estava hasteada em seu navio. Você vê isso? Somos membros dos Piratas da Besta. Todos eles viram uma grande tempestade gelada disparada por Kuina, que ainda estava no navio, que destruiu os navios piratas, quebrando-os ao meio, enquanto o gelo se acumulava em torno dos infelizes piratas que ainda estavam naquele navio. Obrigado, Kuina, Sabó agradeceu, embora parecesse que ele mesmo queria fazer isso. A loira estava furiosa por toda a destruição que os piratas haviam causado. Chefe, ela destruiu o navio com um golpe? Um dos piratas disse. Jack-sama vai nos matar. Sanji bufou.
Era em momentos como esse que ele queria um charuto, então apenas escovou os cabelos loiros. Você tem problemas mais imediatos em que pensar. O Going Merry parou ao lado do navio de evacuação da marinha, enquanto outros membros da tripulação olhavam para eles. Seu filho da puta, você sabe com quem você mexeu. Mas sua cabeça foi separada de sua cabeça enquanto Zoro se movia atrás dele, embainhando Sandai Kitetsu. A lâmina amaldiçoada estava limpa, quase como se não fosse a arma do crime. Ninguém fala mal do capitão, Zoro disse com seu olhar frio, mas casual. Quase todos nem o viram se mover. Em um momento ele estava ao lado do chapéu de palha, no outro momento ele estava atrás do pirata agora decapitado. Pela primeira vez, os piratas sentiram pavor e medo, enquanto os civis encontraram esperança. Por favor. A criança, que foi salva pelo Zope, correu até Luffy, com os olhos chorando. Você tem que nos ajudar, minha mãe, ela está machucada. Os outros civis queriam deter a criança antes que ela se machucasse. Mas ninguém disse uma palavra. Luffy se ajoelhou e colocou o chapéu de palha na cabeça do garoto. Segure o chapéu para mim, sim. Ele disse com um sorriso mais gentil. Tudo ficará bem. A garota enrijeceu enquanto segurava o chapéu e chorava. Não deixe nenhum deles vivo. Luffy deu a ordem em voz baixa e toda a sua tripulação se moveu. Assim como os piratas, os civis também temiam que os piratas também os matassem. Muitos piratas encontravam um prazer doentio em dar esperança antes de matá-lo, mas não foi o caso. Os chapéus de palha se moveram, um deles voou para o céu, chovendo balas. O Zope, o artilheiro dos chapéus de palha, nunca errou um alvo. Enquanto um usuário de lança corria como um touro, atacando os piratas um por um, passando por vários deles como se fossem um Shisheba. Johnny, outro dos heróicos piratas, jogou seu escudo ao saltar da cabeça de um pirata para outro, quebrando seus pescoços ao ricochetear de uma pessoa para outra. Yosaku, o pirata loiro que desapareceu de seu lugar enquanto chutava um pirata no estômago com rapidez suficiente para separar a parte inferior do corpo do torso, mandando o infeliz, agora pirata morto, para fora do navio. Cada chute mutilaria e mataria os piratas de forma cruel. Sanji, o cozinheiro dos chapéus de palha. Os outros também se moviam com velocidade assustadora. E em apenas alguns segundos, os piratas terminaram. Todos mortos, a maioria dos corpos no navio ou flutuando no mar. Todos, exceto Luffy e Sabo, participaram do massacre. Capítulo 199. Chopper. Luffy ligou. O Bison Rena saltou do navio com sua maleta médica. Cuide dos feridos. Chopper estava em sua forma melhorada enquanto se movia rapidamente em direção àqueles que estavam em estado crítico. O capitão dos piratas do chapéu de palha ergueu os olhos e perguntou ao primeiro civil: o que aconteceu aqui? As pessoas engoliram em seco, com expressões de agradecimento em seus rostos. Então o povo explicou o que havia acontecido. E como as coisas chegaram a isso. Muitos conheciam os rumores que circulavam sobre Luffy ser neto dos fuzileiros navais, pela primeira vez em um dia. Eles sentiram esperança. Espero salvar sua casa, ou entes queridos que não conseguiram escapar da ilha. Fomos atacados por aqueles monstros, um deles disse. Se não fosse pelo vice-almirante Sinbad, teríamos sido mortos. Ele nos deu tempo para escapar, mas os piratas seguiram em frente. Se não fosse por você, nós. Ninguém viu a reação de Vivi e Karou, que ficaram ainda mais pálidos. Ninguém além de Nami. Sabo assentiu. Não se preocupe, nada vai acontecer. Ele disse, mas quem atacou você? Eu sei que foram os piratas das feras, mas não acho que Kaido viria aqui. Não, ele confirmou, gaguejando um pouco. Foi Jack, o seco, o monstro. A primeira coisa que ele fez depois de chegar à ilha foi destruir um quarto da cidade. Ele disse, sua voz embargada. Obviamente, ele perdeu alguns familiares e amigos lá. O homem então caminhou até Luffy e agarrou suas mãos, implorando. Por favor, ajude-os, ainda há outros presos na ilha. Os piratas das feras não deixaram nossos navios partirem. Conseguimos escapar, mas eles nos seguiram. Sabo também olhou para o irmão, eles não precisavam falar para se comunicar. Luffy assentiu e se virou para olhar para sua tripulação, estalando os nós dos dedos. Vamos colocar um Jack na caixa. Os outros assentiram, e Luffy deixou Chopper, Jin e Kuina no navio evacuado. White Fury também estava com eles. Caso algo acontecesse, eles poderiam escapar com ela. Com isso partiram para a ilha de Nanimonai, base do G3, que não deveria ser muito longe. Momou se movia em ritmo acelerado, a ilha não era tão longe, e por sorte eles tinham uma pose eterna para a ilha. Como? Bem, pela pose de tronco que Nico Robin deu a eles. Quando ela os avisou para não irem para Little Garden, aquela mulher realmente tentou enganá-los para que atracassem em uma ilha marinha. Comportamento típico de Robin. Conforme o navio se movia, Nami foi a primeira a questionar. Vivi, se você sabe de alguma coisa então. Ela segurou o ombro da garota. Você pode confiar em nós? Toda a tripulação olhou para Vivi, a garota parecia um pouco abalada. É o vice-almirante Sinbad, ele é meu primo. O que? Quase toda a tripulação ficou surpresa. Além de Luffy, é claro. Oh, vamos lá, meu avô também é vice-almirante. Ele revirou os olhos, Sabo riu disso, mas estou curioso para saber como o filho do almirante Z é seu primo. Eu fiz minha parte de pesquisa sobre os fuzileiros navais. Sinbad não é apenas um fuzileiro naval comum, você sabe. Sabo acenou com a cabeça, impressionado por Luffy ter feito pesquisa sobre os fuzileiros navais. Ele se perguntou se sua suposta morte e a partida de Ace para sua própria aventura mudaram tanto Luffy. O Sinbad, eu reconheço esse nome. Kobe disse com os olhos arregalados, Sinbad, como no príncipe dos fuzileiros navais. Johnny pescou. Sim, ouvi algumas histórias sobre esse sujeito. Kobe assentiu.
Antes de Luffy, havia um monte de jornais dizendo que ele era o futuro dos fuzileiros navais e outras coisas, principalmente por ele ser filho do ex-almirante Zephyr. Ele era bastante famoso por impedir o tráfico de pessoas e sequestros. O significado subjacente disso era que ele era famoso por parar navios negreiros. Mas Morgan não afirmou isso diretamente, já que a maioria dos escravos pertencia a royalties. Bem, Luffy olhou para Vivi. Se ele era seu primo, por que você não foi até ele e pediu ajuda com a situação do crocodilo? Essa foi uma boa pergunta. Vivi mordeu os lábios, e Nami estava prestes a impedir Luffy de pedir mais informações quando a garota de cabelo azul falou. Eu tentei contatá-lo, o pai tentou, todos nós tentamos, mas ele nos evitou, chegando ao ponto de nem chegar perto da nossa ilha. Ele nos culpa pelo que aconteceu com ele e sua mãe. Vivi disse, explicando a história de Sinbad. A mãe de Sinbad era irmã do Rei Cobra. Zephyr a conheceu quando foi chamado para acompanhá-los durante o levele. Em cada levele, Zephyr vinha e escoltava King Cobra e ela, e em pouco tempo um relacionamento floresceu entre eles. Como Zephyr era fuzileiro naval, sua família tinha a proteção necessária. E como irmã do Rei Cobra, ele assumiu a responsabilidade de protegê-la. Mas um dia um grupo pirata atacou, querendo se vingar de Zephyr, e os homens do Rei Cobra não foram capazes de detê-los. Então eles conseguiram matá-la e levar o jovem Simba com eles. Naquele dia, o reino de Alabasta não só a perdeu, mas também o príncipe de Alabasta. Vivi fungou, chorando. Nós pensamos. Ele morreu ou pior ainda, ele foi vendido como escravo. Papai tentou de tudo, mas... Ela fungou enquanto Nami a confortava. Ele era meu irmão. Mas tio Zephyr conseguiu encontrá-lo. Estávamos tão felizes naquela época. Mas, Luffy e os outros observaram enquanto a garota continuava. Mas ele não veio. E tentamos trazê-lo de volta para Alabasta várias vezes, mas até hoje ele nunca colocou os pés na ilha. Tio Zephyr nos disse que Alabasta lembrou Sinbad do que ele perdeu, então ele nunca voltou. Depois disso, ele se tornou fuzileiro naval e fez seu nome. Mas ainda assim, até hoje, ele tenta nos evitar a todo custo. Tio Zephyr também evita vir ao país, porque ele também nos culpa pelo que aconteceu com a tia. Agora fazia sentido porque Sinbad estava ativamente tentando derrubar navios negreiros. Houve história. Também com tanta mudança, Luffy duvidava que os Neomarines emergissem tão cedo. Sabó sentiu os nós dos dedos ficarem brancos ao ouvir a história. Para que algo tão cruel acontecesse com uma criança. Ace, Luffy e Sabó tiveram uma infância difícil, mas pelo menos eles tiveram um ao outro. Ele só podia adivinhar quais cicatrizes isso deixaria em uma criança. Luffy também ficou triste ao ouvir isso. E ele fez algumas pesquisas sobre ele, assim como sobre outros vice e contra-almirantes. A informação era a chave. Luffy ficou de olho nele principalmente porque sabia com certeza que o filho de Zephyr deveria estar morto como no cânone, mas ele era um caso especial como Kuina, ao que parecia. E Luffy sabia disso, embora ele não fosse páreo para gente como Jack sozinho. Sabó deveria ser capaz de lidar com ele sozinho em uma luta longa e prolongada. Mas isso só aconteceria se ele não pudesse lutar contra ele sozinho. Ele precisava se esforçar e chegar pelo menos ao nível de comandante Yonko se quisesse se preparar contra o Barba Negra. Além disso, no caso de conseguir derrotar Jack, ele tinha planos que poderiam mudar completamente as coisas. Bem, isso se tornou pessoal, disse Luffy, dando-lhe um pequeno sorriso. Mas ei, olhe para mim, Vivi fez com os olhos cheios de lágrimas. Vou tentar o meu melhor, não se preocupe. Não quero que meu futuro cunhado chute o balde. Ele deu-lhe uma piscadela brincalhona, enquanto a garota enxugava as lágrimas. Capítulo 200. Jack o Seco era alto, ele tinha uma figura enorme, elevando-se sobre a maioria dos edifícios que ele destruiu. Jack teve vários ferimentos no corpo e ainda assim estava em melhor forma que seu oponente. Sinbad estava ajoelhado devido aos ferimentos e Jack não fez nenhum esforço para atacar. Ele estava demorando para causar o máximo de dor possível antes de matá-lo. X-Drake de repente saiu dos escombros, sua espada e massa cobertas pela escuridão do armamento aqui, morra pirata, cruze. Mas ele não conseguiu nem terminar a frase quando Sasaki, um dos piratas bestas que eles haviam capturado anteriormente, encontrou X-Drake de frente. E Jack bateu com o punho na lateral de X-Drake, fazendo-o bater em outro prédio. Drake. Sinbad estremeceu com a dor que sentiu ao seu lado. Ele tinha certeza de que seu pulmão esquerdo estava perfurado, ele poderia se recuperar dos ferimentos se pudesse trocar de armadura, mas isso o deixaria vulnerável a ataques. Então, reprimindo a dor, ele se lançou em direção a Jack, que estava prestes a esmagar Drake sob seus pés. Ele foi capaz de pará-lo no ar e forçar Jack para o lado enquanto X-Drake se recuperava, mas Sasaki e Sheepshad vieram de ambos os lados, atacando-o por trás. X-Drake defendeu seus ataques uma vez com sua espada em massa, dando as costas para Sinbad. O príncipe dos fuzileiros navais se moveu, usando sua cauda, uma longa cauda azul escamosa, que fazia parte de sua armadura de dragão relâmpago, para agarrar os dois piratas. Ao encontrá-los de perto, ele apostou. Barara! Relâmpagos jorraram de todo o seu corpo, enquanto seus atacantes foram eletrocutados e lançados como balas, colidindo com outro grupo de piratas bestas que tentavam passar por Sinbad, porque seu merdinha chato. Sinbad ouviu a voz de Jack antes de ser derrubado por seu tronco. Sinbad saltou à frente e defendeu o ataque no ar, pois esse ataque destruiria a praça e tiraria muitas vidas de fuzileiros navais feridos. Mas Jack aproveitou a oportunidade para usar o outro braço e brandiu a espada contra ele.
Se esperava uma dor meio esperada, mas a figura de Aang saltou na frente e parou a lâmina de Jack com sua adaga. Ela estava em sua forma meio Zoan. Guelras podiam ser vistas em sua garganta. Seus ferimentos letais anteriores agora eram apenas ferimentos superficiais. Sua habilidade Zoan realmente tinha um talento especial para curar feridas, mas até ela estava no limite. Sinbad aproveitou a chance oferecida por Aang para agarrá-la e disparou um raio Barara. Antes de pular para trás enquanto Jack tentava atacar, ele rapidamente colocou os dois para o lado do fuzileiro naval. X-Drake já estava envolvido com Sasaki e Shepshad, com Beans fornecendo ajuda do lado da marinha. Chefe, não podemos segurá-los assim. Shuzo, o homem negro da tribo dos braços longos, disse. Seu corpo também estava cheio de feridas, faltando um de seus braços. O homem parecia estar escondendo muito bem sua dor, mas Sinbad percebeu isso facilmente. Eu pedi reforços, mas o vice-almirante Vergo não está respondendo. Não há outros fuzileiros navais capazes na área, mas eu enviei um SOS. Se tivermos sorte, alguém virá. Sua voz se manteve firme. Nenhuma esperança, pois como outros, ele também aceitou que hoje poderia ser o fim. Foi bom conhecer seu chefe. Zephyr Sensei teria ficado orgulhoso. Pare de falar assim. Sinbad rosnou. Ele se sentia impotente. Entre os vice-almirantes ele era um dos mais fortes, mas contra uma figura como Jack, até ele precisava de ajuda. Vergo, onde estava aquele desgraçado quando você precisou dele? Ele vai sentir muita dor se eu sobreviver a isso. Ele pensou internamente, ele não era estúpido. A comunicação estava estável e Vergo não estava aqui. O vice-almirante evitava ativamente tarefas. Embora odiasse admitir, ele desejava que Virgem estivesse aqui. Com outro vice-almirante teria havido uma chance de lutar contra Jack, mas sem ele seria uma batalha perdida. Temos que mantê-los afastados por tempo suficiente para que os civis da ilha possam evacuar. Aang disse, sua respiração irregular. Jack, vendo Sinbad se recuperando, sorriu cruelmente, avançando em direção a um dos fuzileiros navais mais fracos. Ele os mataria um por um, começando pelos que eram fracos, dando desespero ao vice-almirante. Beans, mova-se. X-Drake se moveu, tirando o homem do perigo. Mas Jack sorriu, ele mudou seu alvo usando sua presa para esfaquear o usuário Zoan em seu estômago. Não, Drake! Sinbad gritou, mas não pôde fazer nada, pois Jack agarrou seu corpo e o jogou em direção a Beans. Quem pegou, mas X-Drake estava em estado crítico porque havia um buraco em seu estômago. Aang e Sinbad correram em direção a eles, lutando contra Sasaki e Shepshad que estavam prestes a atacar a marinha. Mas Jack não parou, ele olhou para frente e acenou com a cabeça para um de seus subordinados. Alguns piratas conquistaram terreno elevado entre os edifícios destruídos. Dispare as bazucas em chamas. Um por um, os piratas das feras seguravam uma bazuca enorme apontando para cima. Sua mira não era boa, mas com quanto poder de fogo cada arma tinha, eles sufocariam os navios. Destrua os navios. Pare com isso. Sinbad retrucou quando Aki saiu dele, ainda segurando X-Drake. Seu Aki era descontrolado e ainda assim poderoso, nocauteando os piratas antes que eles pudessem disparar suas armas contra os civis. Sinbad suspirou de alívio antes de tossir sangue. Pelo menos ele não estava totalmente impotente. The Color of Conquers? E nada menos que de um fuzileiro naval. Jack sorriu e riu loucamente. Vocês realmente são uma surpresa. Mas os civis, seus idiotas ainda estão tentando bancar o herói? Vou começar com eles primeiro então. Jack disse, e todos os fuzileiros navais ficaram com os olhos arregalados quando Jack saltou no ar, todo seu corpo se transformando em sua forma Zoan enquanto ele voava pelo ar, com o objetivo de esmagar os navios de evacuação que estavam cheios de civis. Não, mas Sinbad não pôde fazer nada além de observar a enorme figura cair do céu. E ainda assim ele foi parado antes que seu pé pudesse esmagar o navio. Foi como se suas patas dianteiras tivessem sido paradas por alguém. Sim, amigo. Leve. E foi assim que quase todos os piratas e fuzileiros navais tiveram seus olhos comicamente saltados das órbitas quando o gigante de um mamute foi jogado ao céu por uma figura usando um chapéu de palha. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.